Fala galera, tudo bem? Estamos aqui a começar mais um podcast diretamente da Casa do Som, o nosso Pode Calhar. E hoje calhou de vir um cara, eu posso falar um cara porque ele é brasileiro, mas se for aqui para Portugal é um gajo, conversar aqui conosco, que faz um trabalho muito bacana, muito diferenciado, de cuidar da vida dos jogadores e não somente do dinheiro que aquele jogador vai proporcionar. Mas ele vai contar mais isso pra gente. É o sargentão, né? Então a linha é dura e ele vai contar como é que ele faz para botar essa meninada no eixo e até aonde isso interfere na vida, né, daquele jogador, a formação daquele jogador para um homem, né? Então, temos algumas histórias aqui, se preparem, que eu acho que alguém vai se emocionar com algumas histórias que ele vai contar aqui de jogadores, principalmente que vêm da África. Tá bom? Vamos nessa. Estamos aqui com Carlos Rosas. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui, enormemente. Como é seu nome mesmo, que eu me esqueço? Rapaz, eu pensei que você não fosse me apresentar, cara. Eu já tava quase me recolhendo aqui. Rodrigo Almeida! Gente boa, gente amiga espalhada pelo mundo afora, mais um podcast aqui, Pode Calhar, os estúdios da Casa do Som, como falou. Né? Val, né? E Rodrigo. Prazer te ver aqui. Porra. Carlos Rosa, seja bem-vindo. Obrigado, eu. Essa é tua casa, hein? Obrigado. Vascaíno de coração, flamenguista do outro lado, mas fora de campo seremos eternos amigos. É o que importa. É isso que importa. É isso seja aí. bem-vindo. Muito obrigado. Então, vamos começar do começo. Sim. Você estava aqui em off, vai ter que repetir a história falando de quando você quis jogar futebol, começou, e daí a gente vai batendo papo. Quem não sonhou em ser jogador de futebol? Já dizia a canção do Skank, né? Eu acho que todos nós, na realidade, acho que nós brasileiros já nascemos e saímos da maternidade com uma bola no pé, né? É o sonho de todo jogador brasileiro, né? Eu acho que é aquela questão, o jogador mundial, né? Do jovem. Eu acho que é aquela questão de... Como é que eu posso falar assim? Todos nós temos um sonho, na realidade. A primeira coisa que vem muito para o miúdo brasileiro, para o jovem brasileiro, essa questão de querer entrar no mundo do futebol, né? E não foi diferente para mim, na realidade, né? Eu ali, quando atingi meus 8 anos... quis embrenhar pelo mundo do futebol, o sonho de ser jogador de futebol. Ganhei, na realidade, minha primeira camisola era de guarda-redes, amarela, do saudoso Raul, goleiro do Flamengo. Na realidade, ele usava uma camisola amarela. E eu... Raul Plasma. Foi Raul Plasma. E quis entrar por esse meio. Fui fazer peneira na Ilha do Cocotá, onde o Flamengo fazia, lá na cidade... Na Ilha do Governador. Na Ilha do Governador. Você é carioca? Sou carioca. Carioca na gema. Nascido em Botafogo, mas torcedor do Flamengo ali. Né? Vascaínos, me desculpa, gente. Levem lenço. Vou apanhar aqui daqui a pouco. Começou, já estão nessa vibe? Cara, já sabe. Que fase! Isso é uma frase do Romário, né? Ele que fala muito isso. E dali eu saí, fui pro Vasco, né? Lá pra Colina. Também nessa parte toda de futebol, até que minha mãe virou pra mim e falou assim: filho, vai estudar, porque tu não leva jeito nenhum pra futebol. Foi um soco no estômago. Eu imaginava que eu era um craque, mas realmente eu vi que eu era realmente um perna de pau ali, né? Mas valia a vontade. Eu realizei o meu sonho, que era tentar jogar bola. Claro. Me embrenhei, fui estudar, estudei muito, e aí com 17 anos fui para minha carreira militar. Olha basicamente aí. fui aí, né? E com 17 anos entrei na carreira militar, 3º comando no Rio de Janeiro, depois fui transferido para São Paulo para o 4º comando e segui aí a minha carreira militar durante muito tempo na minha vida. 12 anos. E tenho grandes amigos ainda até hoje e acho que parece que não, a gente pensa que não tem nada a ver, né? Mas o futebol, ele não é só talento hoje em dia, existe muito parte disciplinar. E acho que o meu tempo dentro das unidades militares me fez muito essa parte de hierarquia e disciplina e ver que é necessário extremamente a disciplina em todas as áreas da nossa vida. Quanto mais a área ligada ao futebol, que envolve muitas coisas, né? E aí tem várias histórias, né? E isso aí é um assunto bom da gente conversar, porque tem muita gente que não sabe, não entende que um agente bom não é só aquele que te dá dinheiro, te dá sucesso, digamos assim. Eu queria que você falasse um pouquinho do cuidado com a vida do atleta. Que outro dia você estava me dizendo
você está querendo jogar bola, tem certeza? Porque você vai ter que abrir mão disso, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado. E você, pelo que me contou e vai contar de novo aqui para todo mundo, esse trabalho é muito importante, é um trabalho de inclusão social, inclusive, que as pessoas não imaginam que um agente possa fazer esse tipo de trabalho. Na realidade, o que acontece? Assim, existe uma premissa muito grande no mercado que o empresário de futebol é aquele que investe no jogador, né? Vai lá, dá telemóvel, dá chuteira, dá isso, dá todo suporte, essas coisas todas. Mas é muito maior do que isso na realidade. A grande parte desses jogadores vem de famílias muito humildes, né? E a gente aqui em Portugal tratamos muitos jogadores oriundos tanto do Brasil como do mercado africano, e você conhece muitas histórias. E são jogadores, grande parte, que vieram de famílias muito humildes, que existem muitos problemas internos familiares. Então a gente procura muito conviver e saber, na realidade, a história de cada um. Por que saber história? Muitas vezes é fácil você criticar aquele miúdo ali que está na carreira e não saber o que passa pela cabeça dele, da onde ele veio, o que ele deixou na vida e o que ele passou na vida para estar ali seguindo aquele sonho ali. Jovens vindo assim de famílias extremamente humildes, de famílias extremamente complicadas, de lares extremamente complicados, que aquilo ali afeta muito ele. Então essa questão de histórias, você tem que saber os bastidores para poder até acompanhar esse miúdo. E esse é um trabalho que a gente faz muito. Agora, Carlos, eu queria saber o seguinte, como é que o futebol... esse sonho, todo mundo queria ser jogador de futebol, mas quando é que o futebol realmente entra na tua vida? Foi já aqui em Portugal ou foi no Brasil? Na realidade, o futebol entrou na minha vida aqui em Portugal, há basicamente 4 anos e pouco, no qual uns pais me procuraram para auxiliar um miúdo que tinha chegado aqui em Portugal, que o clube daqui, entre tantas histórias, virou pro jogador e falou que era para ele pegar um autocarro, descer... Autocarro, gente, é o ônibus, tá? Aqui é autocarro em Portugal. Deixar ele no meio da estrada que o clube ia buscá-lo para levar ele pro clube. Que loucura, cara! E aí a família entrou em contato comigo, minha esposa também, né? Que tá aqui acompanhando, falou, não, esse miúdo tem 18 anos, coitado, você não vai deixar ele na estrada, vamos entender o que está acontecendo. E nós fomos buscá-lo no aeroporto, fomos levá-lo para o clube, deixamos ele dentro do clube e aí avisamos a família, olha, ele está entregue, está aqui no clube, está tudo direitinho. E dali que acabou... Deu esse estalo e você viu que podia... deu esse estalo, né? Mas aí o que aconteceu nesse andar, né? Porque hoje você tem um centro de treinamento. Sim. E como é que surgiu tudo isso? Esse miúdo aí, no decorrer do campeonato, me ligou e falou, poxa, Carlos, eu não tô jogando, eu não tô tendo oportunidade, eu não tô sendo convocado. Poxa, que estranho, e eu tô indo tão bem, o que tá acontecendo? E aí, assim, eu fui, infelizmente, existem problemas mundiais nesse sentido, o clube não estava arcando com algumas coisas jurídicas obrigatórias, que era pagamento de seguro e muitas coisas assim, então por isso que o atleta não estava jogando, mas ele não tinha essa informação, né? E mediante isso, eu resolvi entender como é que funcionava o mercado, toda essa parte jurídica. E aí fui entrar em contato aqui com advogados especializados na área jurídica para saber como é que funcionava a inscrição, o que era necessário e tudo. E acabei me embrenhando. Vão vendo cada vez. E aí como é que esses atletas começaram a te procurar? Como é que foi esse processo de... Então, e aí esse jogador vinha através de um projeto no Brasil, no qual eu avisei o projeto no Brasil, falei, olha, o jogador não está jogando por esse sentido. E esse projeto no Brasil falou, poxa, Carlos, e agora? Eu tô com outros jogadores, já tudo certo para ir para esse clube, com contrato profissional, com tudo certinho para irem para Portugal. Gostaria que você me auxiliasse, então, nesse sentido. Eu acabei entrando no meio, né? E fui apresentado... Fui bater na porta de um clube aqui em Portugal para poder explicar. Falei, olha, eu tô com jogadores que estão vindo para cá para passar um período aqui em Portugal, estão vindo com contrato e tudo, mas está apresentando determinados problemas, e eu precisava de um suporte para esses jogadores treinarem, jogarem, fazendo amistosos, como se chama aqui em Portugal.
E aí as portas abriram, fui apresentado a vários treinadores, um indicou a outro, que indicou a outro, e ali começou a brotar em mim uma questão, além da parte social, para começar a entender como é que funcionava o mercado todo. E entendendo por quê. Vamos lá explicando assim muito nitidamente. O jogador brasileiro, quando chega aqui em solos portugueses, em terras tugas, ele tem um talento muito grande, né? Mas falta muito entender a parte disciplinar tática, a parte cognitiva e a parte física. O futebol europeu ele é muito mais intenso do que o futebol brasileiro. E já ao contrário do mercado africano, né? O mercado africano, o jogador quando chega aqui, ele tem a parte física muito forte, né? Eles estouram, tem uma parte muito grande isso, mas a parte de leitura de jogo é uma deficiência muito grande. Então, qual foi a nossa ideia aqui? Montar um centro de treinamento no qual, primeiramente, nós fizéssemos a adaptação desse jogador ao mercado europeu. Por que acontece? O mercado brasileiro ele é um mercado que é assim, com 16, 17 anos, se esse jogador não estourar no Brasil, é muito difícil para ele continuar a carreira. Por mais que tenha talento, o funil no Brasil é muito grande. Muito grande. E as necessidades, né? E aí nasce um jogador brasileiro talentoso em cada saída de maternidade. É uma coisa louca. E o mercado brasileiro não consegue absorver tudo isso. Então, grande parte desses jovens, quando completam 18 anos, eles buscam uma oportunidade, de repente, na Europa. E o mercado africano, da mesma forma também. A gente recebe jogadores africanos aqui absurdamente todos os dias aqui. Então, a ideia do centro de treinamento nosso era justamente fazer essa adaptação do jogador mundial ao mercado europeu. E assim, se a gente voltar um pouco tempo, às vezes tem jogadores brasileiros que não vingaram no Brasil, muito assim grande, e aqui viraram verdadeiros ídolos. Aqui. É verdade. Nós temos um caso característico, Mário Jardel. O Mário Jardel no Brasil, se a gente for analisar, ele teve sua trajetória muito boa, chegou à seleção brasileira, mas se a gente falar assim, o que ele representa e representou no Porto, aqui... O Jardel no Grêmio tem muita força, então, né? Mas aqui foi um negócio... Foi fora do normal. Ele atingiu o ápice da carreira dele. Então, a dimensão... Mas... Talvez se ele tivesse ficado no Brasil, ele não tivesse atingido essa mesma dimensão. Sim. Aqui ele, não é só porque veio para a Europa. E na época que o Jardel jogava, havia uma concorrência muito grande. Inclusive, eu posso lembrar vocês... Vai vir coisa do Vasco, vai. Calma, cara. Calma, sem clubismo. O Jardel, na Copa 2002... Ele era bota de ouro na Europa e ficou fora do Mundial. Então... Você vê o nível que havia na seleção. É uma coisa louca. Você vê o caso do Diego Ribas também, né? Vê daquele auge ali no Santos, ele, Robinho, Neymar, aquela parte toda. Temos o Alex, que não jogou nenhuma Copa do Mundo. O Alex também, que não jogou nenhuma Copa do Mundo. E aqui, na Europa, viraram verdadeiros ídolos. É verdade. Então, é assim, o que a gente analisa, e querendo ou não, o mercado europeu, ele é muito, graças a Deus, assim... Ele é muito receptivo a esse jogador brasileiro, né? Quando chega aqui. Você tem um caso do... Temos o caso do Deco. O Deco foi um jogador que realmente só brilhou na Europa. Depois que ele foi o Fluminense e sagrou-se campeão brasileiro. Exatamente. E às vezes tem jogadores que são convocados até para a seleção brasileira que a gente olha e fala... Eita aí... Quer dizer, hoje em dia a gente sabe como é que funciona. Mas você tem um caso muito grande do miúdo, Matheus Nunes. Matheus Nunes, há 5 anos atrás, quem era Matheus Nunes? Ninguém sabia quem era Matheus Nunes. Jogava aqui na Ericerense, numa distrital de Portugal, trabalhava numa pastelaria, uma padaria no Brasil, né? Ele trabalhava aqui, o treinador adorava o Matheus Nunes, adorava ele, e ele, o Matheus Nunes, através do treinador e através, muito claro, reconhecimento do talento dele, trilhou o caminho ali, se eu não me engano, Estoril, Sport, e hoje está no Manchester. Eu acho que a transação foi 74 a vida pode mudar. milhões de euros. Foi. E era um miúdo que no Brasil... Não teve tempo de aparecer, nem... Não teve tempo de aparecer. Então, porque queima muito rápido, né? 16 anos, já deu, já é... É muito rápido. É muito pouco tempo. Agora, Carlos, como é que você consegue controlar a expectativa desse miúdo que se apanha, traz, ele começa no centro de treinamento, começa a fazer provas, na cabeça desse jogador, como é que você faz esse trabalho? Cara, eu sou muito direto, né, ao falar, né? Então eu recebo jogadores aqui que vieram base Palmeiras,
Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Vitória e vários clubes do Brasil. E muitas das vezes chegam aqui um pouco de salto alto, né? Achando que tem essa base. Sou jogador. Então, sou jogador de futebol. E vai conseguir uma oportunidade aqui em Portugal. Primeira coisa que eu sou muito direto e falo assim, olha, desculpa, mas aqui você vai ter que recomeçar do zero. Você aqui não tem história nenhuma. Você vai ter que começar tudo de novo na sua carreira. É difícil, às vezes a gente entende, de colocar na cabeça desse miúdo que ele vai ter que começar numa segunda distrital aqui, numa primeira distrital, e vai ter que começar tudo de novo. Mas é o que eu falo para eles. Se você é bom mesmo em terra de cegos, quem tem um olho é rei. E nós temos vários casos aqui de jogadores aqui que trilharam esse caminho começando em clubes aqui nas distritais e realmente tiveram uma evolução absurda e uma adaptação, passaram pelo centro de treinamento, tiveram uma adaptação ali de 3, 4, 5 meses ao estilo de jogo europeu. Depois a gente olhar esse miúdo e falar, esse miúdo agora ele está pronto para de repente seguir um caminho. E ajudarmos ele, né, com essas indicações. O que acontece muitas vezes? O centro de treinamento nosso, ele não quer dizer que o jogador vai chegar ali e vai ser indicado para clube. Não. Ela é do engano. Ali a gente dá oportunidade, mas dentro de campo é com o jogador. Então a tua preocupação bastante ali é formar o homem. É formar o homem. O cidadão. E não é só o talento em si. Hoje em dia o futebol mudou muito. Eu acho que a parte disciplinar tática, a parte de intensidade, há muita coisa envolvida no mundo do futebol. E a gente tem exemplos enormes dentro do Brasil e mundialmente de que basicamente não é só o talento, né? Você tem, agora eu vou puxar um pouco a sardinha aqui pro futebol português, nós temos o Cristiano Ronaldo aí com 40 anos. É um exemplo, né, velho? Que é um exemplo de uma questão disciplinar, é uma coisa... Se não fosse a disciplina aquilo ali... Se não fosse a disciplina... E nós temos jogadores brasileiros que se tivesse essa cultura disciplinar, puxando agora pro Brasil, né, eles teriam, acho que ganham todas as bolas de ouro aí nos últimos anos, absurdo. O caso por exemplo, né? Um exemplo do Rodinei, que quando o Davi Luiz estava ali junto no Flamengo com ele, começou a passar a doutrina que ele aprendeu aqui. Exatamente isso. De que hora chega, eu lembro do Davi Luiz falando assim, começou pelo atraso, não tinha mais atraso de manhã. Ele sempre chegava atrasado e não tem mais. Então, essa questão da disciplina, o que está em torno, a alimentação, o sono. Isso, aproveitando até o gancho, Val, é assim. A gente imagina, quanto tempo um jogador ele fica dentro de um clube? 2, 3, 4 horas no máximo, se a gente pegar ginásio, treino, não sei o quê. As outras 20 horas do dia, 8 horas eu vou dormir. E as outras 12 horas do dia, o que esse jogador faz? Então, quer dizer, a parte de alimentação hoje em dia, isso ela interfere muito na parte física do jogador, né, do dia a dia, de lesões que podem ser evitadas, bem como também a gente está falando das horas de sono e tudo que você faz extra-campo, isso condiciona muito. Então, essa parte de você ir para um ginásio, fazer exercício de pilometria, o exercício de fortalecimento, e você tem que analisar, o futebol evoluiu muito hoje, o exercício físico para um avançado, ele é muito diferente para um zagueiro, para um central. Então não adianta de repente ficar muitas vezes pegando determinados, fazendo sprint para um jogador que ele... O Ronaldo cita muito isso, o fenômeno, né? Que ele acha que treinava de forma errada. Ele treinava de forma errada. Romário bate muito isso na tecla, né? Que o pessoal zoava ele, tu não treina, não sei o que. Ele falava, eu tenho que ter 30 metros ali de explosão, que é o meu futebol. Eu não vou ficar dando 15 voltas num campo. É verdade. É uma loucura isso. Então, graças a Deus, assim, o futebol evoluiu muito, mas pôr na cabeça desse jovem, Val e Rodrigo, é o que é mais complicado. Né? Isso é complicadíssimo. E aí entra todo o trabalho que a gente tem que sentar com esses miúdos. E você estava me dizendo que tem uma casa, né, onde você aloja. Exatamente. E eles têm que cuidar cada um do seu quarto. Hoje você tem quantos miúdos lá no teu centro de treinamento? Hoje eu tenho 26 hoje lá no centro de treinamento. E onde é que fica o centro?
fica em Almada, ali no clube que é o Beira-Mar, ali próximo de Cacilhas. Mas em época de alta, de maio em diante, a gente chega a ter em torno de 50 jogadores ali. E é assim... Jogadores de várias nacionalidades, né? Seja, africanos de vários países. Isso. E da América... De várias nacionalidades e de vários também, como é que a gente pode falar culturas, assim? né? Formações. Formações, né? E como é que é tratar com essa molecada cheio de explosão, para não dizer cheio de tesão, cheio de força? Como é que você consegue amansar esses puros sangues aí? Cara, é complicado, porque assim, a gente recebe, além de receber de várias nacionalidades, de várias origens, a gente recebe também de vários talentos ou não. Tem aquele jogador ali que realmente é um jogador profissional em busca de especializar e automaticamente buscar algo no futebol. Tem aquele que nunca jogou bola na vida, que quer ali aprender o dia a dia do futebol. Tem aquele, então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Então nós somos abertos, não é um centro de treinamento que eu recebo jogadores ali profissionais. Não. Eu recebo todos aqueles ali que estão em busca de seus sonhos. É tipo uma peneira, faz uma triagem ali, né? De certa forma, o que acontece? Ali a gente consegue, no dia a dia, discernir aquele jogador que ele pode vingar, às vezes há surpresas, lógico, daqueles jogadores que realmente você vê que eles estão ali para conseguir uma oportunidade, nem que seja para jogar uma distrital, para realizar o seu sonho. Ele vai trabalhar durante o dia e vai jogar distrital ali final de semana. E tem aquele jogador que não, ele tá ali realmente focado, né, de evoluir. E hoje você já, nesses 4 anos desse processo, já há algum jogador que você diz, aquele ali já é uma realidade? Sim. Nós você pode contar com... Sim, podemos saber quem é, não? Sim, claro. Eu vou citar um caso aqui que eu bato muito na tecla, né? Sérgio Malé. Sérgio Malé hoje é um jogador que está no ápice do futebol português. Vou voltar um pouquinho à trajetória. O Sérgio Malé é um jogador de São Tomé e Príncipe, que há 2 anos atrás ele veio em busca do seu sonho aqui em Portugal. Entrou em contato comigo pela internet, como tantos outros, e eu fui conhecê-lo, né? Fui dar oportunidade para ele, para conhecer ele no dia a dia do futebol. O centro de treinamento, ele começou num Parque da Paz. A gente dava aula ali para 6 a 8 miúdos. Quem dava aula ali era o Mr. Valdo Martins, que ele hoje cuida da categoria de base do Al Nassr, em Dubai. Então a gente sempre procurou ter ao nosso lado profissionais altamente qualificados para poder ter essa visão do futebol. Encaminhei ele pro Valdo. O Valdo depois me liga e fala: Carlos, onde você achou esse miúdo? Eu falei: eu não achei. Ele me achou. Esse miúdo é bom, vale a pena dar oportunidade para ele. Abracei o Malé, fui vê-lo no dia a dia realmente. Abraçou literalmente. Né? Pelo que você contou, o jeito que ele chegou para falar com você. Fui encontrá-lo, conversei muito com ele, entendi a história de vida dele e fui dar uma oportunidade para ele. Né? E foi um miúdo que evoluiu muito. Levei ele para uma avaliação no Esporte Clube Sacavenense, ali em Sacavém. Ele foi aprovado no clube, né? Olha aí. Mas é aquela questão, ele foi aprovado no clube, mas entrou num time muito forte, que tem uma história muito grande ali em Lisboa, um clube que disputa a primeira distrital e tem um complexo fantástico ali. Mas ele ia ter que começar tudo de novo. Muito miúdo, 18 anos quando entrou, e entrou num time mais velho com jogadores de 25, 26, um time já formado, anos, né? Time já formado. E que ele seria banco, ele não seria convocado, ele teria que ter a humildade de estar ali no dia a dia a aprender. Ele entendeu isso muito bem, de que não teria problema quanto a isso. Que foi muito importante. Foi muito importante, mas é difícil. Grande parte de muitos jogadores não entendem que tem que ter um começo aqui na Europa, independente de onde vieram ou não. E foi muito importante esse ano para ele ali. Ele foi eleito jogador revelação na noite de gala aqui em Portugal, recebeu um troféu, tudo. Ele não estava presente para receber, mas já vou contar o porquê. Chegou à final da taça, se tornou campeão aqui, foi convocado pela seleção de São Tomé e Príncipe para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo. Um jogo foi em Malawi e o outro jogo foi em Marrocos, né? E arrebentou no campeonato. Foi uma história assim de sucesso. No Campeonato Português. No Campeonato Português. E a gente está falando de que categoria? Então, ali era a primeira distrital. Era
Quando findou o campeonato todo, ele foi contratado pelo Estrela de Amadora, onde ele joga hoje em dia. Estrela da Amadora. Ele é um jogador profissional. O Estrela de Amadora disputa Primeira Liga Portuguesa, mas ele disputa Liga Revelação, ele joga Campeonato de Portugal e está inscrito já na Primeira Liga Portuguesa. Já foi até uma vez para um jogo contra o Famalicão, ficou no banco ali, mas está trilhando o seu caminho. E foi convocado semana passada de novo para disputar novamente a vaga para a Copa do Mundo aí 2026 pela seleção do país dele. Isso num intervalo de quanto tempo? Nós estamos falando aí em 2 anos, né? Ou seja, ele saiu do Anonimato. Me ajuda, por favor, o senhor pode me ajudar? Do anonimato, né? E nesse meio do caminho também, até voltando um pouquinho, nesse meio do caminho houve até uma pressão familiar para que ele parasse de jogar bola, porque ele tinha que estudar. A gente sabe que a carreira de futebol é uma carreira ingrata, é mais concorrido do que medicina. Quantos vingam? Poucos. Então ele estava numa fase que a família queria que ele estudasse, que ele se formasse, tivesse uma profissão que não fosse futebol tudo. E o Carlos que teve que gerir essa situação familiar? Então, eu e minha esposa tivemos que gerir a situação familiar. Agora, imagina, é complicado, né? Você virar para uma mãe de um jogador e para um jogador, falar que ele não ia estudar naquele momento, que ele podia estudar no futuro, que a família apostasse, acreditasse no nosso trabalho de um ano, que nos desse uma oportunidade. E foi muito gratificante. A família depois veio de Santo Tomé para cá para nos conhecer, veio agradecer por nós não termos desistido. E esse é um caso. Nós temos vários outros aí. Agora, Carlos, é sem dúvida algo muito importante na carreira do miúdo, essa decisão de falar, fica. Sim. De onde vem essa fé, de onde vem essa certeza, essa confiança de passar isso para uma família e dizer, olha, deixa seu filho aqui que... Onde é que você busca? É um segmento do teu lado espiritual? É teu lado militar? O que é isso aí? O que... Cara, antes de mais nada, é muito complicado, né? Você tomar umas decisões assim. E eu que não vim do futebol, mais ainda, quer dizer, eu deixo isso muito claro. Eu não tenho um feeling de dentro das 4 linhas como treinadores e expert dentro da área de futebol. Mas eu tenho algo para minha vida que eu aprendi muito. Eu procuro me cercar de pessoas que entendam daquela área e sejam especializados assim. É isso que eu ia te perguntar. Quantas pessoas hoje estão contigo nesse... Então, na realidade, eu tenho basicamente aí de 5 a 6 pessoas especializadas dentro da área de futebol mesmo, né? Pessoas que vivem aquilo ali, que eu confio ao extremo e que podem virar para mim e falar assim, esse dá futuro, esse pode ser, esse aqui falta muita coisa para encaminhar, para dar. E eu sou uma pessoa assim, isso eu aprendi muito com a minha esposa, eu sou uma pessoa assim, eu sou muito temente, eu tenho uma fé inabalável, eu deixo isso muito nas mãos de Deus e procuro transmitir isso para os miúdos ao extremo. Por que tem tudo isso? Porque é difícil você sentar muitas vezes com esses miúdos e a gente que trata ali no CT, a gente não analisa só o talento. Eu volta e meia, eu sento com eles e eu conheço a vida de cada um. A vida ao extremo de cada um. Da onde veio, as dificuldades que você passa, o que pode te impedir de chegar ao ápice ou não, os problemas pessoais que você passa. Então eu tenho um relacionamento muito franco e muito aberto. Porque assim, não é um contrato, eu tenho isso para mim, não é um contrato que vai te fazer ficar com um jogador com você. Não é. Isso eu aprendi no dia a dia. É o caráter, é a idoneidade, é tudo isso envolvido. Agora, como é que você vai conseguir tudo isso? Eu acho que a relação humana, ela é muito importante. Eu acho que é igual casamento. Eu acho que é a relação humana que você tem com esse jovem, de chegar ali, conversar com ele, entender o que se passa e poder ser o suporte
nessa hora. Grande parte está aqui sozinho em busca dos seus sonhos. Então, o que eu falo para eles, assim, 24 horas por dia eu estou à sua disposição. Então, eu trabalho 7 dias por semana e 24 horas por dia eu estou à disposição. Eu tenho jogadores que me ligam de madrugada por problema de saúde, que tem que levar no hospital. Eu tenho aquele que está com um problema financeiro e precisa resolver. Eu tenho aquele que não sabe fazer comida. Vários que acontece isso aqui, né? Que foram criados, e a gente entende, cada um veio de uma estrutura familiar. Criados com a avó, né? Tem aqueles que realmente a família deu todo o suporte, mas o miúdo não arrumava uma cama, ele não tirava o prato da mesa, ele não fazia comida. Então, é essa base que eu até minha esposa tentamos, cada um entender ali. Ensiná-los o dia a dia, quantas coisas são importantes. Né? Formá-lo. Eu diria que você faz uma... eu passaria uma linha. Você primeiro faz um trabalho social. Sim. Você vai conhecer o menino, vai ver de onde ele veio, quais são os problemas que inclusive vão afetar o desempenho dele, o desempenho de treino ou no clube, que muitas vezes o clube não entende, o clube só olha e fala, isso aqui não tá jogando bem e coloca ali de escanteio. Você tem que primeiro fazer isso, que é muito bacana, que é o social. Quando vai para dentro do campo, você já tem todas as outras pessoas que também te ajudam para gerir a parte de jogador, formação jogador. Né? Eu acho que o mercado... Não, é isso, e é muito importante essa primeira parte. Porque você estava contando pra gente em off aqui que os miúdos chegam... pai, eu acho ajuda, que hoje o mercado, graças a Deus, é assim. Vocês têm o mental coach, que tem muito isso hoje no mercado, você é a parte de psicólogos hoje no mercado, e isso é importantíssimo. Eu falo que 90% está na cabeça. 90% tá. É claro que o clube o clube nem tem tempo muitas vezes para fazer esse trabalho, porque o que muitas vezes importa é assim, se a gente for falar de clubes muito grandes, que tem uma estrutura muito boa, é uma coisa, que não é grande parte dos clubes. O clube quer que se o jogador vá para lá, ele renda dentro de campo e ponto, acabou. Mas o que se passa nos bastidores desse jogador? Então isso que cabe muitas vezes a gente entender, e essa aproximação que a gente tem muitas vezes com esses jogadores. Eu vou te falar que eu já tive casos assim, de treinador virar para mim e falar assim, pô, esse miúdo, o que tá acontecendo com ele, Carlos? Ele tava indo tão bem no campeonato. Eu falo, poxa, ele tá passando por um problema muito grande familiar, aconteceu isso e aquilo, acontecendo tal coisa, não sei o quê, por isso que ele veio abaixo essa semana, eu tô conversando muito com ele. Ele, caraca, então é isso que de repente tá tirando o foco do miúdo. E realmente, então, essa minha proximidade com eles faz com que muitas vezes até eles desabafem comigo e conversem muito. Agora tem muito lado assim, isso eu vou falar muito abertamente assim, e falo mesmo. A minha linha militar, ela já vem de uma linha mais ou menos que assim, engole o choro, rapaz, vamos lá e quem disse que ia ser fácil, né? Tem disse que ia ser fácil, não é desse jeito, eu te avisei, eu falei isso, o quê? A minha esposa já é o outro lado, ela muitas vezes que chega para mim e fala assim, amor, calma, você não sabe o que se passa pela cabeça desse miúdo, você não sabe o que está acontecendo. Então vocês se complementam, né? A gente se complementa. Como é que é o nome dela? Keila. Entendeu? Parceira de vida. Tá aqui, tá do ladinho aqui. Então, ela que muitas vezes vai lá, senta com eles, procura entender e vira para mim depois fala, tá vendo? Olha, na realidade tá se passando isso, é aquilo. Porque muitas vezes comigo é uma coisa meio de homem, né? Às claro. vezes ele não vai se abrir comigo, mas ela que entra no lado mãe. Então vocês fazem aquele papel de paizão e mãezão. Exatamente. Né? Então é assim, ela vai abrir, onde eles moram, ela vai abrir a gaveta para ver se a gaveta tá arrumada, ela vai abrir a geladeira da casa onde moram para verificar se tem refrigerantes, se tem iced tea, se tem cornflakes, que aquilo é açúcar puro. Então ela joga no lixo mesmo. E às vezes eles, pô, Carlos, aqui ela foi nos visitar tudo e jogou tudo fora. Eu falei, mas ela tá certa. Que tipo de alimentação é essa que vocês estão tendo? Né? Vocês o que vocês fazem nas horas vagas? E a gente conversa muito isso, e até eu falo, pô, vai assistir... O mercado hoje ele é tão amplo. Vai assistir uma série da Netflix que de repente você tem o David Beckham, a série dele fantástica. A série do Di Maria é fantástica, conta tudo
todos esses grandes jogadores têm uma história, um caminho a percorrido que não foi fácil. Porque às vezes o mercado só olha, e às vezes os miúdos também só olham aquele glamour, né? Ah, ele tá ali andando de Bugatti, andando de Ferrari, com um relojão Cartier, hoje, Rolex. Se não houvesse trabalho... Não, e você vê casos de atletas como o Breno, que estava no Bayern de Munique. Nitidamente foi uma falta total de suporte psicológico para ele. Ele machucou e não podia jogar. Quando fizeram o contrato, eu acho que é uma história assim, quando fizeram o contrato não ficou claro que se ele machucasse, ele que tinha que bancar, deixava de receber salário, coisa desse tipo. Mas é uma pena, né? Um super defesa, um super zagueiro. Deu problema do incêndio na casa dele. E o São Paulo depois abraçou ele até o próprio Bayern reacolheu, né? Colocou para trabalhar depois que ele saiu da prisão para trabalhar administrativamente, uma coisa assim. Depois ele foi evoluindo, depois ele conseguiu ainda vir para o Brasil e jogar. Não sei se já parou, não acompanhei. Mas ele foi jogar no Vasco. Ele acabou lá no Vasco, né? O Vasco acaba com todo mundo. Não. Ele teve lá. O Vasco deu um apoio tremendo ao Breno também. Não, foi verdade. Todos os clubes que ele passou por uns 3, eu acho. Mas isso é realmente, você nota a importância da cabeça tá preparada para aquilo. Eu gosto muito desses valores. Lógico, vão ter outros que têm outros valores e que deram certo também, mas eu gosto de citar sempre os que têm valores mais com a minha linha. Vou caso de novo falar aqui do Davi Luiz, aliás, que veio do Vitória, tá? Quando ele chega no Benfica e termina o primeiro contrato, o Porto oferece muito mais. O pai dele fala assim, você não vai cuspir no prato, você vai assinar com o Benfica. Então, assim, isso vem muito da conduta, da certidão. E aí, por isso que eu já vou emendar na pergunta. Você assina contrato com todos os meninos que passam pelo seu que passam só não, os que passam e vão para algum clube? Não. Isso aí, essa parte contratual, ela vai muito além da parte de talento dentro de campo, né? Eu acho que tem muito mais coisa envolvida, que é a parte disciplinar, é a parte caráter, é a parte que a gente analisa ali que aquele miúdo realmente ele pode ter talento, mas ele não vai suprir dentro do meu conceito, tá? Isso é um conceito meu, que realmente ele não vai ter futuro. Então, hoje em dia, Val e Rodrigo, é muito complicado. Eu muitas vezes falo assim, se essa onda de mídia social tivesse há 30 anos atrás, eu acho que teria encerrado a carreira de muitos jogadores no passado, de muitos. Então, hoje em dia, ele tem que ter cuidado com tudo. Hoje nós temos a mídia social, que se de repente um jogador desse para ali na rua num acidente de trânsito, alguém vai tirar uma foto, alguém vai filmar, já coloca nas redes sociais e tudo isso acaba com a carreira de um jogador. Então a gente conversa muito nesse sentido, cuidado com suas redes sociais, cuidado com o que você posta. Eu até oriento muito, olha, cria tua rede social familiar, fechada, você e tua família, onde de repente você vai pôr as tuas coisas ali, que de repente tá brincando no momento, não sei o quê, e cria sua rede social profissional e tome muito cuidado com tudo isso aí, cuidado com... E se a gente for falar de Portugal é muito pequeno, todo mundo se conhece. Nós estamos falando de um país de 12 milhões de habitantes, muito pequeno, que se você sai à noite para qualquer local aqui, todo mundo te conhece. Eles vão fotografar, vão te explorar isso ou pro bem ou pro mal. Então essa parte de agenciamento de carreira, ela é muito complexa em todo esse sentido. Qual a idade dos miúdos que você tem lá? A partir de que idade? A partir de 18 anos. Né, a partir de 18 anos. A lei é muito severa nesse sentido, né, de ter o salvaguarda da FIFA que coloca muita proteção nesse miúdo menor de idade. Então, por exemplo, eu tenho um parceiro meu muito grande, que é da Alex da Vasconcelos, que ele é agente FIFA, já fez o curso da salvaguarda, então ele pode agenciar menores de idade. Então tem toda essa questão que a gente tem que tomar muito cuidado. E o fato do menor, muitas vezes, você tem a parte muito familiar ali, que é o pai, normalmente, é a mãe que cuida da carreira. E, infelizmente, é assim. Às vezes é pior aguentar é complicado. A família que o jogador. É complicado. Porque, assim, esse miúdo ele já tem uma cobrança pessoal muito grande. Muito mesmo. E se não tiver um suporte familiar que lhe oriente,
esse miúdo, às vezes é um talento, ele vai desistir da carreira. Então, às vezes, eu estou nos estádios de futebol e é vergonhoso. E a gente já teve casos, assim, de você ver pais, assim, esculhambando o seu filho, né? Uma coisa louca. Ou, às vezes, você vê o pai de outro jogador falando mal daquele miúdo de 12, 13, 14 anos. E você está num período de formação desse miúdo. Você tenta imaginar, caso do Vini Júnior, se ele com a idade que tem acaba muitas vezes afetando ele numa idade que tem, do que acontece vindo da arquibancada, você tenta imaginar do miúdo de 12 anos. Então qual é o recado que o Carlos dá? Vamos fazer um corte bonito. O recado que você dá aos pais de jogadores de futebol. Os pais de jogadores. Pais, pelo amor de Deus, cara, vocês têm que ser o suporte dos filhos de vocês. Vocês têm um talento ali dentro de campo e um filho que o que ele menos precisa é de crítica destrutiva. Ele precisa de críticas construtivas. O que ele quer, muitas vezes, deixa ele, na hora de vocês irem embora, deixa ele puxar o assunto dentro do carro, como foi o jogo, deixa ele falar, na realidade, pô pai, joguei mal hoje. Ele tá te dando uma abertura para assim você conversar com ele e de repente poder orientá-lo, né? E se você não entende de futebol, e é aquele... Porque assim, todo pai acha que entende de futebol. Todo mundo acha que entende de futebol. futebol. Todo mundo acha, todo mundo corneta tudo. Até eu. Mas busque, às vezes, um profissional qualificado para poder orientar seu filho. Um mental coach, um psicólogo, um treinador para dar um suporte a ele. Procure entender na realidade para poder orientar o seu filho. O que ele quer, muitas vezes, é um abraço, é um consolo e não uma crítica. Você pode estar, às vezes, afundando não só a carreira de um grande jogador de futebol, às vezes a carreira de um grande ser humano ali. Aí. Você recebe miúdos do Brasil, miúdos da África. O que é o problema maior que você encontra neles assim? O brasileiro. O brasileiro chegou aqui... Fala dos dois. O problema do brasileiro é esse, o problema do africano é esse e também as virtudes de um lado e de outro. Vamos lá. Eu acho que Você citou a questão de achar, sou jogador. O jogador brasileiro é assim, normalmente grande parte que chega vem com uma base muito boa no Brasil, né? Nós temos uma base muito boa, deu uma escorregada nos últimos anos essa questão de formação, uma questão de adaptar muitas vezes o estilo europeu ao jogador brasileiro, o que eu discordo muitas vezes. Eu acho que há muitas coisas boas dentro do futebol europeu que é necessário adaptar ao futebol brasileiro, sim, a parte disciplinar, eu acho que muito essa questão. O jogador brasileiro, muitas vezes, quando vem para cá, ele vem com uma parte de talento muito grande, né? Grande parte tem um talento. Só que falta muito a parte disciplinar tática para ele entender a leitura de jogo, porque ele acha que basta ele driblar 1, 2, 3, 4, 5 e ir para cima. Esquece, o futebol hoje moderno mudou muito, são 11 dentro de campo, né? Como sempre foi, lógico, né? E você tem a parte, muitas vezes, de intensidade. O futebol europeu é muito mais intenso, não dá muito tempo para você pensar. Então, quando você for driblar 1, 2, 3, já tomaram a bola de você. E é um combate físico que no Brasil muitas vezes é falta. Então o jogador brasileiro muitas vezes ele cai lá, é falta, fica lá reclamando. Ele perdeu milésimo de segundo. Então essa adaptação aqui é muito complicada para ele. E aí você tem uma outra coisa também. Você tem um clima. Você pega um jogador que veio... Nós recebemos o Miúdo, estamos com o Miúdo agora, que veio de Belém do Pará. Um calor de 40 graus, uma umidade absurda. Pô, ele chega aqui, ele tá lá no CT conosco, um craque. Você pega ele lá com 5 graus. Sozinho, né? A família lá. 3 graus. A família no Brasil. 40. Esse miúdo fica... É complicado isso. E aí a gente fala assim, mas a língua ajuda. Esquece. Não. Oi? Não entende nada, né? Não entende nada. Eu já tive casos de eu virar para jogador, você entendeu tudo que o mister falou? Carlos, não entendi nada. E como é que você tá fazendo isso? Eu tô seguindo da frente. E se da frente tá fazendo errado? Eu tô ferrado, tô fazendo errado também, cara. E apesar da língua ser a mesma, né? Hoje em dia eu já entendo, tô há 8 anos aqui em Portugal, claro. Eu já consigo entender. Mas às vezes mas também... custa, é verdade. Eu tenho, às vezes, treinadores que eu converso aqui, que eu olho, eles estão conversando comigo e falo... É russo? Gente, pelo amor de Deus. O que ele falou? Né? Então, nós temos a questão da língua, nós temos a questão do clima, nós temos a questão da alimentação
também, né? Porque isso muda, essa questão que você falou. Porque o cara vem, por exemplo, do Belém do Pará, tem uma culinária totalmente diferente da europeia e da portuguesa também. Mas a comida portuguesa também faz... Eles tem essa... O brasileiro para comida portuguesa tem? Os caras que estão acostumados com arroz e feijão. Mas arroz e feijão aqui você encontra em todo lado. Você encontra, mas não. Você vai nas pastelarias almoçar, não tem. Você é tem arroz, batata frita, você tem a parte de salada. tempero, você tem a parte da alimentação. Aqui em Portugal nós temos muito essa parte de peixes aqui, mas também tem muita carne de porco que é muito colocada aqui. Muito saborosa, por sinal, muito saborosa. Então, mas é assim, você tem toda essa parte de alimentação aqui também, você tem a parte do clima, você tem a parte da língua, você tem a adaptação aqui. E nós temos casos, eu não lembro, poxa, eu devia ter visto. Eu recebi há 15 dias uma mensagem de um jogador que veio para cá, ele veio pro Vitória de Guimarães, veio com um contrato profissional, tudo certinho. Ele não se adaptou. Ele teve muitas lesões aqui durante esse período do clube. Ele não se adaptou, foi encostado e ele voltou para o Brasil e ele quer voltar realmente para a Europa. Mas ele quer vir antes, fazer um trabalho de adaptação aqui, né? Então, esse trabalho de adaptação é muito importante, que é o que nós fazemos no CT. Como é que a gente trabalha no CT? Normalmente a gente recebe jogadores de uma janela para outra. Então, você tem a janela de janeiro, que é a janela curta de 2 semanas, e você tem a janela do meio do ano, que é uma janela maior de 12 semanas. Então esses jogadores acabam muitas vezes ficando conosco ali uns 5, 6 meses para eles se adaptarem ao mercado português. E tem outra coisa muito grande também. Treinador brasileiro, grande parte, é aquele treinador... Boleirão, né? É o boleirão. E nós brasileiros somos muitos assim, né? Nós somos muito mais receptivos, calorosos, a gente abraça, a gente entende aquela coisa toda. Quando chega aqui em Portugal, o treinador europeu não é assim. Treinador português, treinador europeu é assim. Você só pisa dentro das 4 linhas quando eu autorizar que você entre. A disciplina de horário é obrigatória, tem que cumprir isso e aquilo. Isso pode ser um choque muito grande, porque eles vêm diretamente, tão importante, fundamental, o teu período ali no teu centro. É um choque muito se tu grande. Treinar, eu acho que tu consegue chegar lá, cara. Não dá mais não, idade estourada. Não fala não, porque o casou com 56 anos, voltou aqui para Portugal e foi inscrito há 2 temporadas atrás. 56 anos. 56 anos. Claro que eu acho que ali foi muito uma jogada de marketing dentro do clube, aquela coisa toda, trouxe muitos patrocinadores, essa questão toda. Então, essa adaptação pro jogador brasileiro é muito complicada para ele. Não, é muito bom você estar tocando nesse assunto, porque os jovens precisam saber, né, que não vai chegar e jogar. Eu jogo muito bem aqui. É a mesma língua. Não, gente. Tem adaptação, sim. Na minha casa, tem um exemplo, tá sentado ali. Veio, achou, não, você precisou 2 anos, agora que tá... Esse período de adaptação. Adaptação é necessário, é bom esse assunto, é bom saber, porque senão tem muito pai que acha, vou mandar e vai jogar. E é difícil entrar muitas vezes na cabeça desse pai, tá? Eu já tive às vezes essa questão... É pior o pai que o jogador. Meu filho tem talento, Carlos, imagina que ele vai jogar numa distrital, então ele não vai jogar aqui em Portugal, ele vai ter que começar... o futebol, ele vai ter que se destacar aqui. E aí a gente tem outro caso, que o Rodrigo frisou aqui, do jogador africano, né? Pois é. Como é que chega o africano aqui? Nem todos falam português, né? Nem todas são colônias africanas, foram colônias portuguesas. Então, comunicação... A comunicação é um pouco complicada, mas eu acho que o que é mais complicado, Val e Rodrigo, é assim... Esse jogador africano, ele vem com uma parte de intensidade absurda. Se você for analisar, os maiores velocistas do mundo são originários do continente africano. E talvez com mais necessidades até que o próprio brasileiro, né? Então, outra realidade, né? São 2 realidades muitas vezes distintas, né? Assim, não vou falar que todos, mas grande parte dos jogadores brasileiros que vêm para cá, eles... Não vou falar que eles têm uma estrutura familiar que dê um suporte a eles no Brasil. A gente conhece vários aqui. Não, grande parte tem que chegar aqui, tem que trabalhar para se manter, essas coisas todas. Mas uma parte é assim, se não der certo, eu volto para o Brasil para o meu âmbito familiar.
Eu tenho a minha família no Brasil que, querendo ou não, vou estar ou na lavoura, ou vou trabalhar com a minha família, eu vou estar lá. Isso a gente muitas vezes escuta. O jogador africano, grande parte que a gente recebe, eles muitas vezes falam para nós assim, Carlos, eu não tenho plano B. Eu tenho que dar certo no futebol. Eu tenho que dar certo. Então, isso, querendo ou não, é um fator muito grande motivador, né? No qual é assim, eles estão 24 horas por dia dedicados ao futebol. São extremamente disciplinados, grande parte, né? Tem uma intensidade enorme, absurda, mas aí tem um outro lado muito complicado. É a parte disciplinar tática, é a parte cognitiva, é entender leitura de jogo, essa parte toda. E isso eu escutei de um grande parceiro meu, treinador. Às vezes esses miúdos que vêm da África, muitas vezes não tiveram a base social e a base alimentar, não tiveram base nenhuma na vida. Vêm de condições muitas vezes subhumanas de alimentação, e a gente sabe que isso afeta basicamente toda a parte do desenvolvimento mental, e afeta muito. Não tiveram uma alimentação correta durante a infância, não tiveram nada disso, e isso afeta muita parte... Às vezes tem uns que cresceram muito, né? Essa parte de leitura, olha, gente, é assim, isso o mercado fala... Entendeu? A gente não sabe, mas eu vou te falar assim, a gente escuta história dos bastidores de muitos a falar assim pra gente, eu falo, me conta uma história disso no continente africano. Ah, Carlos, a gente escuta a história de que fulano nasceu na aldeia lá, o jogador, só que a aldeia que ele nasceu era quilômetros de distância. Para ele ser registrado... Levou 5 anos. Ele foi registrado 5 anos depois, entendeu? Falar, mas você conhece alguém? Não, Carlos, eu não conheço, não. Eu conheço história. Eu ouvi dizer. Um amigo do amigo, sabe aquela coisa? Um amigo do amigo me contou que era assim. Um amigo do amigo me contou. E realmente, a gente pega, às vezes, alguns amigos vindo do continente africano assim, que são uma tora física, muscular, é até engraçado, né, na realidade. Outro dia eu vi um vídeo na base na Espanha, sub-15 ou sub-16, que aquilo era a torre de Pisa do lado daquela torre lá da Malásia. Eu já vi casos assim, do pessoal falar pra mim, Carlos, aquele miúdo ali tem 16 anos. Eu, não, aquele miúdo não tem 16 anos. Com 1,94 m de altura, e o porte físico assim... Mas vamos combinar, né? A gente já ouve a história do gato no Brasil, já... Sim. Não, e tem uma coisa, né? Nem questão de defender, porque é a realidade. Lá tem essa realidade. Registram depois. Registram 2 anos depois. Então é a realidade. Sim. Então não é também... No Brasil não. O Brasil já é na servenguense mesmo. Já fazem pra não, servenguense no Brasil? Não, no Brasil não. Mas assim, é óbvio que talvez na África também tenha alguém que fez de propósito, mas é da cultura deles, né? E a saudade afeta os dois lados também? Tanto os africanos quanto os brasileiros? Ou... Muito. Na mesma intensidade? O brasileiro é muito... Então, o brasileiro é muito emocional, né? O brasileiro tem essa parte emocional muito forte. Nós somos muito família nesse sentido, e isso afeta muito grande parte dos miúdos aqui. Essa parte de mentalidade tá longe da família. E aí a gente entra num problema muito grande, que o mercado sabe disso. Isso não é, né? A gente já perdeu grandes talentos aqui em Portugal por causa de namoradas, né? E... Nessa idade também? Nessa idade também. Você já perdeu algum jogador para namorada? Já perdi. E, infelizmente, e grandes talentos aí que perdeu-se no mercado. Pega o caminho errado e já foi. Na realidade, o que acontece, Val e Rodrigo, é assim, esse jogador quando chega e ele vem sozinho para cá e tem esse lado emocional... Carência, né? Carência muito grande... Então, você tenta imaginar, esse miúdo, ele tá ali todo dia conosco, ele sente saudade da mãe, que era aquele suporte familiar, que sentava ali, conversava, entendia as carências dele, ele chorava ali de necessidade, ele se abria com o pai, com a mãe ou com a irmã, e ele chega aqui, ele tá totalmente sozinho. E às vezes conhece uma miúda aqui em Portugal, acaba se apegando a ela supre esse lado todo
emocional dele, e ele acaba passando as mãos pelas pernas e se perdendo muitas vezes ali. Aí ela às vezes não vai entender que a carreira dele, que ele sonhou, é aquilo ali, que ele vai ter que viajar às vezes na sexta, vai ficar em concentração, só volta na segunda, e que ele vai treinar todos os dias, que ele tem que ir pro ginásio à tarde, que ele tem de repente um mental coach de manhã, não vai ter tempo para ela nem nada, e isso acaba afetando muito, e acaba virando um problema meio para ele, assim, poxa, eu tenho alguém do meu lado aqui que me deu suporte no momento meu de carência, mas que não entende futebol. E é claro, a gente tem uns aqui que eu já escutei da namorada falar assim, se tivesse que decidir entre eu e o futebol, o que você diria? E ele falar, não, é o futebol. Mas a gente já teve outros casos aqui que infelizmente realmente o miúdo se perdeu aí para esses miúdos. E tem aquilo, né? Às vezes o jogador chega aqui em Portugal e é assim, consegui minha independência, tô longe da família, tô livre aqui. Aqueles que estão do nosso lado, eu falo assim, lé do engano. Nós vamos controlar a tua vida 24 horas por dia. É o grande Big Brother. E controlo mesmo. Pro teu bem. É difícil muitos entenderem. Entenderem, né? Então eu vou verificar. Minha esposa, muito parte, ela vai ver suas redes sociais, por onde você anda. Eu vou ver o teu comportamento no clube, o teu comportamento se está no CT, como é que é o extracampo. Vou ver o teu comportamento aonde você mora, como é que funciona tudo isso, se você cumpre regras e objetivos, tudo ali certinho, como é que é o teu dia a dia, na realidade. Então, é assim, é muito complexo toda essa parte de uma carreira de um jogador de futebol. Eu falo que ele vai ter que abdicar de 10 a 15 anos da vida dele. Se ele está disposto a isso ou Mas não. são 15 anos que podem mudar para sempre a vida dele, né? São 15 anos, e não só mudar a vida dele. Ele muda a vida de todo mundo, o suporte que está ao lado dele. Da família. Grande parte eu escuto, Carlos, eu não tenho plano B. Meu primeiro sonho, meu primeiro dinheiro que eu ganhar, eu vou comprar uma casa para minha mãe. Isso houve muito dos africanos, né? Que mandam dinheiro para lá. Muito, muito. E isso eu escuto. A diferença financeira é muito grande do euro pro dinheiro africano. E pro dinheiro brasileiro também. Nós estamos falando de 6 por 1 no Brasil. Na África eu não tenho a base, mas é muito maior até na África também. Desculpa. Então é assim, o que eles ganham aqui, às vezes, mesmo numa distrital, é uma fortuna para eles lá. E grande parte desses miúdos aqui, eles têm um emprego, né? Grande parte trabalham em obras, grande parte trabalham na restauração, que é a parte de... é o garçom no Brasil, né? Para poderem se manter aqui e ajudarem suas famílias no Brasil também. Então o jogador chega no teu centro de treinamento, você faz essa triagem para ver se ele serve ou não serve. Na realidade, após um tempo conosco ali, a gente verifica... E esse período, quanto é esse período? Quanto tempo? Basicamente, ali, 3 a 4 meses, a gente já consegue ter essa base ali de entender se esse é um miúdo que ele vai trilhar um caminho dentro do futebol ou não. Muitos desistem. Nesse período, né? Muitos. Mas isso não quer dizer que fica só esse período. A gente tem garoto que vai ficar por um período de 1 ano, até porque ele quer. Sim. Nós temos jogadores ali que, por exemplo, são desempregados, né? Estão totalmente legalizados, mas estão desempregados de clube aqui em Portugal. Mantém-se como um treinamento, exatamente. Ter uma constância. Exato. Jogadores vindo de lesão também, que querem... Recuperação. Jogadores vindo de empresários, a gente recebe jogadores de empresários ali de várias partes do mundo, que vêm para ficarem ali por um período de adaptação, e a gente dá o feedback para esse empresário se vale a pena, ou aonde também a gente pode... A que nível esse jogador e somos muito claros quanto a isso. Olha, esse jogador vale a pena, após esse período dá para encaminhá-lo para um clube da 3ª Liga, da 2ª Liga, para um campeonato de Portugal, ou não vale a pena, é melhor mandar arrumar as malinhas e voltar para o seu país de origem. Ou até para outro país, né? E o Carlos, você no teu centro de treinamento tem então uma representação para esses jogadores. Por exemplo, esses jogadores aparecem, os clubes podem vir buscar, né? Dentro do nível ali, ou então também vocês apresentam os jogadores para... Vocês têm essa parte do manager. Sim. O que acontece ali? Nós treinamos ali de segunda a sexta-feira.
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, de 9 da manhã às 10h30. E realizamos amistosos durante o mês, amigáveis, como se chama aqui em Portugal. Então, os clubes nos convidam, normalmente final de semana, para irem disputar com eles, ou quando tem em períodos de pré-época, ou quando tem uma folga no calendário, para nós irmos disputar amistosos com eles. Como é que funciona um jogo-treino? Como é que funciona isso? Esses clubes analisam esses jogadores do centro de treinamento, então grande parte desses atletas ficam nos clubes aqui, após o jogo. Carlos, esse jogador me interessa, aquele ali também não, aquele ali que me interessa. Ou muitas vezes a gente recebe lá no CT vários, em época de... Olheiros, né? São os olheiros, scouts de clubes, treinadores, presidentes de clubes, que vão lá no CT, O que tem por aí, né? Vai dar aquela olhada na merca. Olhar. Um showroom, né? É um showroom. É um showroom. Por que eles pensam? Isso é legal. A gente virou uma referência aqui em Portugal. Isso é legal porque, para eles não ficarem muitas vezes rodando Portugal igual um louco atrás de jogadores, nós recebemos os jogadores lá. Então é muito mais fácil. Então a gente recebe os jogadores, eles nos ligam: Carlos, você tem um central aí? Tenho. Eu tenho um central. Com as seguintes características, com as características assim, formado localmente, tá tudo correto, vem analisá-lo. Então eles vêm, olham. A gente pensa assim, vídeo, ok. Mas ver em situ é outra coisa. Vídeo é uma coisa, mas a maioria dos clubes hoje em dia, eles não querem já os highlights, os vídeos melhores dos momentos dos jogadores, não. Muitas vezes eles querem o link completo do jogo. Quer ver o jogo sem bola. Ele quer ver o jogador sem bola. Por quê? Quanto tempo o jogador fica com bola hoje no pé? 1 minuto. Sem bola, eu acho que então dá pra gente, cara. Sem bola dá. Sem bola. Entrar em forma, acho que dá. O jogador fica hoje 1 minuto com a bola no pé. Isso, Kaká mesmo, outro dia ele falou, ele ficou 1 minuto. E os outros 89? É a parte de movimentação, parte de leitura de jogo, fechar espaço, abrir espaço para os outros companheiros. Então esse jogador ele tem que entender tudo isso na realidade. E isso é o que o CT proporciona, né? Nós temos ali hoje em dia um treinador fantástico, que é o Joel Pinto. Né? O Joel Pinto ele é treinador de base do Casa Pia e diretor de formação do Casa Pia. Olha aí, que maravilha. Que dá aula todos os dias de manhã lá para nós. Então, assim, é minha pessoa de extrema confiança e é ele que olha e fala: Carlos, esse sim, aquele sim, esse aqui tem que melhorar. E ali a gente vai dando todo o feedback. Porque, e às vezes as pessoas pensam assim: poxa, Carlos, por exemplo, ano passado nós mandamos 39 jogadores para clubes ali do CT, dos 87, acho que passaram ali. Esse ano já foram encaminhados 9 em janeiro e fevereiro. E às vezes o pessoal pensa assim: poxa, Carlos, mas você não está perdendo ali alunos ali do CT, porque chegam, tá indo embora, vai embora. Como é que você fica? Mas na realidade eu acho que aí entra muita parte social também muito, né? Primeiro, eles vão embora, mas eles analisam o trabalho bem feito e acabam indicando. Grande parte dos jogadores já está rolando a voz, né? São indicados por outros jogadores que estiveram ali e vão nos procurar. E a parte social ele preenche, né? E tem essa parte toda, que aí a resposta do Rodrigo perguntou até no início. Todos os jogadores que saem dali, eles acabam sendo agenciados ou por nós dentro da empresa ou por outros agentes. A gente fala, não, nem todos. E quem é que banca esse treinamento? Às vezes são empresários ou automaticamente são eles mesmos. A gente tem um custo ali porque nada é de graça, claro. Nós temos um custo ali de €85 mês para esses jogadores ficarem ali. Mas se você for analisar, é assim. Uma aula de um personal aqui, ele custa em torno de €50 uma hora de um personal. €50 uma hora. Ali nós trabalhamos 27 horas na semana, né, de segunda a sexta-feira, e ainda temos os amigáveis, que são os amistosos do final de semana. E ele está focado, está no meio do futebol, está treinando com gente de futebol, está sendo visto, sendo falado, essas coisas todas. Então, se você for analisar, a gente fala que é o investimento que ele está fazendo na carreira dele ali. Vai cortar. E assim, não é parte só de futebol ali. Independente, a gente conversa com todos os jogadores. Quem você é, de onde você veio, o que você faz. E a gente indica mesmo assim
para clubes. E vocês estão preocupados também com o ser humano. Vocês não estão só preocupados, o jogador não vale nada. Não, né? Não. Porra, como é que é teu nome? De onde você vem? Exatamente. Isso qual é teu nome, quem você é, o que você almeja. Muitas vezes ele pode não chegar a ser um jogador de sucesso, mas chega a ser um jogador bom, mas com um preparo. Você olha pra ele e fala assim, pô, preparei esse cara. Tem esse valor, tem esse gostinho. Val, sabe o mais gratificante, cara? É a gente receber mensagens de muitos miúdos que estão jogando aqui, às vezes na segunda temporada, e falam, Carlos, putz, muito obrigado pela oportunidade que você me deu, fico muito agradecido, isso hoje eu estou jogando em tal local, estou muito feliz, se não fosse vocês aí nos dar essa oportunidade, porque posso falar uma coisa muito assim, nós já tivemos casos de jogadores assim, aqui que já bateram 5, 6 vezes fazendo avaliações em clubes e nunca foram olhados. Por quê? A gente entende muitas vezes por quê. Como é que funcionam essas avaliações em clubes? Nós já tivemos casos aqui que, através de jogadores aqui do CT, de eu perguntar assim, você foi fazer avaliação lá? Fui. Quantos tinham lá? Carlos, tinham 120 minutos fazendo avaliação. É sério? Foi, Carlos. Eu devo ter entrado ali 10 minutos. Como é que alguém vai olhar esse miúdo? Não consegue. A não ser que seja naquele dia mágico. Que o gajo arrebente. Que esse miúdo ou seja um jogador assim... Fora de série. Fora de série. E que tem a chance de mostrar, né? Porque às vezes o gajo faz chance. O futebol fala por si, né? Porque, primeiro, não vão tocar a bola pra você. E a gente entende isso. Porque quem tá ali quer mostrar o seu futebol. Ele não vai tocar a bola pra você. Não é fácil. Não é fácil. Então o CT proporciona isso, né? Deles estarem ali dia a dia, dos scouts, dos olheiros, tudo, irem lá e verem. Estarem treinando, já tá com o time da bola. Estarem treinando e entrando num ritmo. Então, por exemplo, assim, ano passado nós tivemos aqui 41 jogos nós fizemos aqui em Portugal na temporada inteira, né? 41 amistosos. Ganhamos 38, empatamos, acho que se eu não vou errar as contas aqui, acho que empatamos 1 e perdemos 2 jogos, né, aqui. Então, quer dizer, contra clubes daqui de Portugal, contra clubes bons daqui de Portugal. Então, porque já vai dar um cartão de visita para esses jogadores dentro desses clubes. Porque o que existe no mercado? Eles têm aquela ideia assim, é um projeto que está vindo aqui jogar conosco e vai tomar uma sacolada aqui. É só para a gente correr um pouquinho e... A minha esposa aqui, nós já até escutamos isso no passado, né? Pô, quem são esses loucos que estão vindo aqui jogando e marcando o jogo contra a gente? Vai sair daqui cheio de gols aqui. E a gente chega lá e ganhar deles. Claro. Né? Mas isso é muito mérito de quê? Apesar do pouco tempo desses jogadores conosco dentro do CT, eles entendem a metodologia de trabalho que o Joel coloca ali, né? Como tem que jogar, o que tem que fazer, qual a cobertura que tem que fazer, sem a bola o que se faz. Então eles vão para jogo já entendendo tudo isso. E a gente até escutou num dos últimos jogos nossos que fizemos assim, quando ganhamos de um time aqui, que ele falou, mas vocês é fácil, né? Vocês treinam todos os dias na semana, de segunda a sexta-feira. Ei, mas peraí, deixa eu entender bem, nós não somos um time. A gente já pensaram em transformar esse treinamento num clube de futebol? Não. Não queremos. Não, né? Não. É problema demais. É problema, é investimento demais e foge o nosso conceito. Qual é a ideia do CT? A ideia do CT principal é a gente dar oportunidade para esses jovens realizarem os sonhos deles. E claro, não vou ser hipócrita, achar diamantes debaixo de pedra. Claro. E qual é o maior sonho do Carlos? O meu sonho é até engraçado. Outro dia a gente estava numa reunião aqui com alguns empresários e essa pergunta foi feita, né? E às vezes o pessoal pensa assim, o sonho do Carlos na hora que esse jogador estourar, agenciados por vocês, não sei o quê, é de repente ter uma mansão, comprar um carrão, aquela coisa toda. Pô, não é. Meu grande sonho é montar um centro de treinamento nosso, no qual eu tenho ali toda uma estrutura psicológica, física, nutricional, para poder dar oportunidade para esses jovens no mercado. Ter ali um centro de treinamento com alojamento, ginásio, psicólogo, lavanderia, escola, dar todo o suporte, terapia. E eu acho que é isso. Gente, o que a gente leva da vida? Você quer formar homens? Eu quero formar homens. Eu acho que o intuito é a gente, quando eu me for,
desse plano terrestre aqui lá pra Centro de cima. treinamento Carlos Rosa. Já matou o cara, bicho? Cara, é deixar um legado, que eu acho que é isso que é o mais importante. E em quanto tempo você acha que você vai ter esse centro de treinamento? Ah, cara, eu coloquei uma meta na minha vida, a patroa aqui já falou 1 ano, né? Amém. Eu acho que a minha ideia é essa. Receba! Receba. Eu sou uma pessoa muito de metas, objetivos e fé nesse sentido, que eu acho que sem isso a gente, cara, não somos nada. E até indo por essa questão, por exemplo, falando aqui de receber de continentes de vários países, o centro de treinamento a gente recebe jogadores além do mundo inteiro, a gente recebe jogadores assim de classes sociais muito diferentes e de religiões muito diferentes. Né? Então, você aprender a respeitar a religião de cada um. Nós recebemos católicos, nós recebemos cristãos, nós recebemos espíritas, nós recebemos muçulmanos. E eu acho que é você entender a religião de cada um, respeitá-los, que o que importa é a fé que cada um tem. E o respeito é transversal a qualquer religião. E o respeito é transversal, exatamente isso. Mas o que eu falo para todos é assim, isso aqui não é uma via de mão única, eu falo para todos. Isso aqui é uma via de mão dupla. Eu vou acreditar em você, eu vou te ajudar, enquanto isso for uma via de mão dupla. A partir do momento que eu ver que isso é só uma via de mão única, que só nós estamos pautando e te orientando para a vida, e você não está dando esse retorno, a gente para por aqui. Você já teve problema com algum jogador nesse sentido? Já. Eu tive jogador que a gente investiu muito dinheiro vindo do Brasil para cá, sendo um jogador assim que referenciado, né? Na época até o Valdo, que está no Al Nassr hoje, Carlos, pode trazer, que Semildo, se ele joga nessa idade assim, ele vai chegar aqui em Portugal, ele vai ser o cara daqui. E logo quando desembarcou aqui, se desviou completamente. Se vislumbrou, acho que, com o mercado. Ou é aquela coisa também que eu escuto muitas vezes de pai, né? Ah, não, meu filho não é assim, meu filho não sei o quê. Teu filho não é assim porque ele morava com você e seguia a tua linha. Porque eu acho que a gente conhece o verdadeiro caráter do homem quando ele está sozinho, longe da família, longe de todo mundo. Na dificuldade, né? Que ele tem que aparentar para a família uma coisa. Nas dificuldades que você acaba conhecendo as pessoas. E aí foi uma grande decepção. O contrato já estava pronto com ele? Então, na realidade, o contrato estava pronto. Eu não cheguei a assinar o contrato com ele, tudo. A gente tem essa questão de analisar muito isso. É porque, na realidade, você luta por uma chancela. Se aquele jogador é um jogador que veio da minha mão, ele tem que representar todo o restante da minha filosofia. É exatamente isso. Eu acho que querendo ou não, é o meu nome ali, né? E ele pode abrir ou fechar portas no mercado. E isso em todas as áreas nossas da vida, né? Então, quando eu chego no clube e falo, olha, tal jogador. E houve até esse caso desse jogador em bater em clubes aqui em Portugal, e as pessoas falam, pô, peraí, eu te conheço, nós somos muito ativos nas redes sociais, né? E eu conheço você, eu já te vi na rede social com alguém daqui de Portugal. Pô, tu não tava com o Carlos? Tu não fazia parte lá? Por que? Não entendo, por que tu não tava? Por que tu não vingou com ele? Ah, mas... Não, eu vou procurar saber por que tu não vingou com ele. Esse aqui é muito pequeno. Claro, e as pessoas me ligarem. Carlos, eu tô com um miúdo que apareceu assim, aqui. Por que ele não ficou contigo? Problema? Chave de cadeia. E às vezes é até difícil, porque você vai dar uma opinião, vai até travar. Mas também você não pode verdade, mentir, né? não pode. O que eu falo, eu sou muito frio nessa situação. Olha, um craque joga muito. Um talento dentro de campo. Tá tudo dito. Fora de campo, você pode ter muitos problemas. É um menino ruim de balneário, é um menino ruim disso, daquilo, não sei o quê. E aquela frase que às vezes a gente usa, pode ser que uma laranja contamina outras, né, apodrece outras. Pode ser muitas vezes. Se o miúdo tiver uma cabeça fraca, ele acaba se contaminando pelos outros. Temos casos totalmente diferentes. O miúdo tem uma cabeça muito forte, acaba não se deixando contaminar. Mas isso é muito complicado muitas vezes. Então a gente é muito claro. E tem um até recentemente que a gente... Cara, infelizmente, a gente acaba criando um vínculo. Eu,
cria um vínculo muito grande com os clubes, né? Por quê? E eu falo pro jogador, você tem que se preocupar dentro das 4 linhas. Fora das 4 linhas, isso é comigo. Deixa que eu procuro cuidar da tua carreira, né? Cuidar da carreira em todos os sentidos. Financeiro, de ensinar o miúdo a fazer uma planilha de Excel para controlar financeiramente o dinheiro dele que entra do salário dele, da parte da vida dele, da parte social dele. Minha esposa vai procurar saber na rede social quem é aquela menina que ele começou a namorar. Aí ela chama ele e fala... Essa aqui não, hein? Essa aqui não. Já teve um caso desse. Que é essa piriguete aqui? É meio mãezona mesmo. Meu vida! E tem lá no treinamento, falando em piriguete, tem muita Maria Esteira que vai lá ver. Lá não entra. Não entra, não? Não, vai ficar na porta, lá de a fora? gente põe pra fora. Lá a gente Sabe põe... que tem uma profissão, né? Mãe de Maria Esteira, né? Eu Sabe sei. Eu sei. Lá nós temos... O Val não. O Val, quando foi lá, foi com o filho lá, olhou, tal, não sei o quê. Mas a gente... Eu vou falar um negócio, Val. Pô, cara... A gente analisa o comportamento dos pais também lá fora. O Val foi aprovado? Não, ele de boa. Mas nós já tivemos... Anda comigo, pô. Mas nós já tivemos casos de pais que a gente teve que pedir educadamente para os pais ficarem fora do CT e não acompanharem mais os filhos lá, né? A gente já teve casos assim. Primeiro, às vezes o miúdo ele se fecha. Às vezes tem um miúdo que faz um lance e olha pro pai. E a gente olhar e falar assim... Peraí, o que tá vendo? E com mais de 18 anos já, né? Com mais de 18 anos. Ele olha pro pai, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Ele não tá sendo ele. Tudo ele faz vendo se o pai vai aprovar ou não o lance dele, o que ele fez de errado ou não. Gente, eles estão ali para errar. Errar, exato. É um treinamento. É um treinamento. Ele vai errar 1000 vezes. E o que a gente fala é assim, são poucos jogadores no mundo que se dão o luxo de hoje jogarem com uma perna só. A maioria hoje em dia tem que ser ambidestro. Então a gente vai forçar esse jogador muitas vezes lá, primeiro, a ele jogar em posições que não é a dele. O jogador brasileiro tem essa questão, tá? Tem. O jogador brasileiro tem aquela, não, eu sou meio campista 8, eu sou 6, eu sou central e ponto, acabou. Bem-vindo ao futebol europeu. Aqui você vai jogar em 2, 3 posições. Você vai jogar numa posição coringa, né? que não Versatilidade é sua. é a palavra. O mercado procura isso. Por quê? Eu já tive o caso de um jogador num clube que ele virou para mim e falou assim, pô, Carlos, eu não tô sendo convocado, fulano tá sendo convocado e eu jogo muito mais do que ele. Claro que isso todos vão falar que aquele joga muito mais do que... É normal. Poxa. E eu procurei, de repente, entender o porquê. E fui entender o porquê. O jogador que estava sendo convocado, que é da mesma posição dele, ele jogava em mais outras 2 posições. Claro, tinha essa versatilidade. Então, pro treinador era melhor o quê? Pô, vou convocar fulano, porque se durante o jogo houver necessidade de mudar taticamente o jogo, eu sei que aquele jogador, eu vou poder jogar naquela posição que ele vai cumprir. Esse pode jogar muito mais, mas ele só joga naquela posição ali. Então, uma coisa daqui da Europa, e isso a gente treina muito no CT. Primeiro, e uma coisa também do CT. O CT, quem está inscrito ali conosco, a gente não separa quem é médio, quem é avançado, quem é extremo, quem é central. A gente não. E às vezes tem épocas do CT que a gente tem ali 10 médios, 2 avançados e não tem um zagueiro. Mas tem que jogar, então eles estão treinando, estão aprendendo. Então a gente vai ter que pegar esse médio, adaptar ele no central. Tem clubes aqui que não jogam com laterais e com extremo, jogam com alas. E o ala, ele tem que ter o pulmão, ele tem que ir, voltar o jogo inteiro. E ele vai ter que voltar para defender. E o jogador brasileiro, nós temos muitas vezes o caso. E isso eu escuto. Ah, não, Carlos, eu não sei defender. Ontem vendo o Real Madrid e o Atlético de Madrid, o Bellingham dando bronca no Vinícius Júnior. Que essa bola não é minha, isso é você. E foi mesmo. Aquele lance. Lembra esse lance? Ele esculhambando o Vinícius Júnior. O estádio viu aquilo. Foi, e a câmera focou no Bellingham na hora, assim. Eu falei, cara, ele tá esculhambando o Vinícius Júnior. Então, tem essa cultura, muitas vezes, do jogador brasileiro, que ele fala, não, eu não volto para marcar. Então, bem-vindo ao futebol europeu. Se você quiser sobressair, você vai ter que se adaptar à cultura daqui. A cultura daqui é essa. Então, o futebol europeu,
ele tem essa cultura que eu acho que a gente tem que aprender um pouco. Eu acho que a gente tem que pegar tudo que nós temos de bom do futebol brasileiro, sim, e de repente olhar essa questão europeia também e tentar extrair algumas coisas que possam ser. O porquê, e a gente vem aquele grande aqui do mercado, por que nós temos tantos técnicos portugueses no Brasil de sucesso, que fizeram sucesso no futebol brasileiro? Alguma coisa tá boa. Sim, mas também eu acho que o efeito Jesus foi muito importante aí, né? Mas por que não há dúvida do talento, atenção, os treinadores portugueses. Mas agora, o cara falou que é treinador português. Não. Esquece. Como também, todo jogador brasileiro todo jogador brasileiro é bom. Esquece. Não funciona assim. Né? Mas o que acontece do Jorge Jesus? Jorge Jesus, quando chegou no Flamengo, pegou um time muito bom. Graças a Deus, o Flamengo, depois do Bandeira de Melo, sanou tudo, criou um time muito bom. Só que o velhinho, conforme o Rodinei fala, chegou no Flamengo com a metodologia de trabalho que assustou o Flamengo inteiro. Uma loucura. O próprio Diego Ribas tem uma entrevista dele que ele fala isso, né? Que ele teve que chamar todo mundo e falar, gente, é assim, vamos abraçar a metodologia de trabalho dele, que pode dar certo ou não, mas a gente está aqui para apoiá-lo, somos um time. E o Rodinei falava, esse velhinho é maluco, cara. Ele é louco. O time comprou a ideia. Então, aliou a parte de talento dos jogadores que o Flamengo tinha um bom time ali, dessa parte do Jorge Jesus, da parte disciplinar tática, de impor aquela intensidade louca. O Flamengo entrava naquela época, em 2019, todo mundo sabia que ia ganhar. Só não sabia de quanto. Não, e tinha uma outra coisa que tinha muito jogador que passou pela Europa. Exatamente. Quer dizer, já estava adaptado a muitas coisas europeias. E aí nós viemos com Abel Braga fazendo um trabalho, apesar de estar sendo muito criticado já agora, o pessoal parece ter uma memória curta, né? Mas criticando toda hora. Nunca te critiquei. Mas o Abel Braga faz um trabalho fantástico, absurdo. Quanto o Palmeiras ganhou com o Abel ali? Absurdo. Abel Braga não, Abel Ferreira. Abel Ferreira? O Abel Braga é o Abel Braga era para ter sido campeão com o Internacional, mas fizeram lá umas... Achei que você já ia dizer que ia ser campeão com o Vasco. Não, o Abel foi campeão com o Vasco já. O Abel foi jogador do Vasco. O Abel foi... Cara, esquece o Vasco, cara. Deixa o Vasco em paz. O Abel faz um trabalho fantástico ali. Fez um caixa absurdo pro Palmeiras. Não há dúvida, tudo. Eu acho que ele deveria ser, inclusive, o treinador da seleção brasileira. Eu também acho. Entendeu? Eu também acho. E eu acho que tanto Palmeiras como o Flamengo viraram um case no Brasil, de um case de sucesso que pode ser feito. E se você pega se eu estiver errado aqui, me corrijam, o Luiz Araújo saiu do que subiu para a primeira agora do Paulista, o Mirassol, né? O Luiz Araújo saiu do Mirassol, o Mirassol recebeu um bom dinheiro depois no dinheiro de formação, de venda, essas coisas todas, montou um centro de treinamento fantástico. E eles mesmo falam, é a cópia do centro de estágio do Palmeiras, fizemos idêntico. A nossa finalidade é revelar jogadores ali da base, cuidar dessa formação inteira. Que eu acho que assim, nós entramos num problema Brasil de formação complicado. Eu acho que quis mudar toda uma formação do Brasil louca, acabaram os campos de várzea, né? Acabaram. E eu acho que assim, agora existe uma briga no mercado enorme por causa do sintético, né? Gente, mas é uma opinião minha, é assim, cara, nós jogamos na rua, nós jogamos no paralelepípedo. Aquela unha partida. A rua inclinada, tinha um poste e uma árvore. Um poste e uma árvore. E ainda tinha 2 zagueiros. Você passava. A trave era o chinelo que a gente colocava ali. A gente jogava em terrão. Eu joguei bola. A bola era dente de leite, dente de leite. Aquela bola de Aquela bola já fazia efeito. Nós estamos falando da bola, dente de leite que chutava, ela ia com efeito. A dente de leite era boa, porque ela era mais pesada, o plástico era mais grosso. A bola de capotão. Que é aquela que quando chovia, aquilo pesava 30 quilos. Vocês são mais velhos que eu, tem coisas que eu não lembro. Nós somos da década de 70. Vocês são antigos. Vocês são muito antigos. Quem é da época de 70, nós jogamos... Eu não era nascido nessa década. Não, então. Nós jogamos no aterro do Flamengo,
lá no Rio de Janeiro. Porra, joguei no aterro. Tu jogou no aterro? Aí, Jogava pelada dos garçons lá de madrugada. Aí, tá vendo? O aterro do Flamengo, acho que nós tínhamos ali uns 15 campos de terrão. Que loucura. De terrão. E jogávamos bola ali e o campo todo desnivelado. A bola chegava toda quadrada, tinha que conseguir dominar. E o cara tinha que aprender a dominar a bola ali. Eu acho que tem um clube no Brasil, que eu não sei qual, que tem um campo... É o Palmeiras. O Palmeiras tem? A ideia do Luxemburgo. Então. E foi o João Paulo que comprou a ideia e tem lá um campo, eu não sei exatamente como é, não conheço, mas eu sei que tem um campo que é eu acho de barro, ou de esburacado. Eu acho fantástico, porque você aprende domínio de bola. Você pega o Ronaldinho, que ele fala, como é que o Ronaldinho adquiriu aquele talento absurdo? Veio uma coisa nata, lógico, né? Mas você tem também aquela coisa que o Ronaldinho fala muitas vezes assim, eu não tinha chuteira para jogar, eu tive que aprender a jogar de pés descalços, aonde eu adquiri tudo aquilo ali. Então eu acho que o futebol, a nossa paixão nacional e a nossa paixão mundial. Né? Onde é que está o teu centro de treinamento? Fica localizado em Almada, né? Exatamente. Ali na... Quem quiser ir visitar, conhecer. Sim, pode. Na Rua Irene, Lisboa ali. Fica perto de Cacilhas, onde tem os barcos, da ponte 25 de abril também. É um local de fácil localização. Se quiserem lá fazer uma primeira aula para conhecer, fiquem à vontade. Pronto, aproveita, dá o e-mail, o telefone pra gente botar nos créditos. Sim. O contato nosso lá é o mais 351. MBA, né? Também, se alguém quiser fazer um aporte. Não é um aporte já de isso cara. Aí, pô, aproveita aí que o Pode Calhar já tem mais 2 milhões de visualizações. Olha aí, ó. O contato em Portugal é o mais 351, né? 935-886-051 é o WhatsApp nosso. O Instagram é CRS Sport Manager. Pronto, basicamente seria isso. E a gente está ali para receber todo mundo do mundo inteiro. Pais no Brasil que queiram vir aqui de repente passar férias aqui no Brasil. Nós temos um caso desse. E o moleque botar o moleque para jogar, ou 2 ou 3, ficar treinando, né? Nós tivemos um caso do miúdo que veio passar um mês de férias aqui em Portugal com o pai, Felipe, né, com o seu José Marques. Ele tem dupla nacionalidade. Veio pra cá, o miúdo virou pro pai e falou, pai, não quero voltar. Foi aprovado no Amora. Pai, não quero voltar pro Brasil, não, vou ficar aqui. Aí o pai falou, Carlos, como assim? Eu vim com 2 malas e vou voltar com uma? Eu falei, tu veio com... Deixa a mala do teu filho ficou e tu vai voltar sozinho. E agora, ele ficou mesmo? Ficou no Amora? Ficou, joga no Amora, segunda nacional, Felipe Marques, médio defensivo, 6, um craque, miúdo. Então, por exemplo, vou exemplificar. O meu filho, eu tenho 17 para 18 anos e tô treinando e quero manter minha forma porque eu quero tentar um clube europeu. Eu tenho dupla na cidadania, eu posso entrar em contato com o Carlos. Sim. Falo, Carlos, olha aí, ó, meu filho pode passar uma temporada em Portugal, tem onde ficar, se trata de toda essa parte também. Toda essa parte. Nós temos aí uma parte jurídica toda, né, com o doutor Ricardo. Tudo direitinho, né? Que cuida de toda a parte dos trâmites dessa questão toda. Para vir para cá tem que vir com visto, tem que vir com tudo certinho. E aí pronto, e depende basicamente do miúdo aqui. Essa oportunidade... Estrutura damos. Vocês dão, né? Essa preparação. Dentro de campo. Dentro de campo é com o jogador. Claro. Né? Vamos orientar toda essa parte toda. Tem toda uma parte de legalização aqui em Portugal para se jogar futebol. E assim, infelizmente, recebemos jogadores aqui em Portugal vindo de vários problemas aqui em Portugal, que vieram com falsas promessas aqui. Primeira coisa que a gente fala, olha, tu teria que estar legalizado, teria que estar tudo certinho, você não vai conseguir se inscrever, não vai conseguir nada. Não era só chegar aqui em Portugal e jogar. Então você vai ter que buscar meios legais de se legalizar aqui em Portugal para poder buscar uma oportunidade. Isso é um grande defeito, mas isso, né? Muitos brasileiros vêm para cá. Mas isso acontece há muitos anos. Eu tive meu irmão, Gustavo, jogou futebol profissionalmente. E na ocasião ele foi oferecido a um clube na França. Correto. Era o Paris Stars. Isso no final do século passado. Chegou lá, só que o clube queria um jogador com umas certas características. O empresário colocou ele lá e largou. Puts. A sorte dele é que eu estava em Espanha e conseguia resolver e tirei de lá porque tinha que pagar o hotel. Até depois esse empresário, eu não vou dizer o nome dele, estava metido no escândalo quando foi daqueles passaportes falsos, aquela coisa toda. Lembra disso? Eu lembro. O Gustavo sofreu, meu irmão Gustavo.
Tem que tomar. É boa dica, o pessoal. Se liga, o olho. cuidado com essas falsas promessas aí, galera. Gente, uma coisa até para deixar aqui para vocês é assim: tudo que vocês escutarem aí no Brasil, Muita facilidade, né? muita facilidade, promessas, tudo. Procura de repente, tenta achar o Instagram ou o site do clube. Exato. Hoje em dia, pra ser enganado, tem que ser. Às vezes as pessoas também querem ser enganadas, né, cara? Porque isso. tá tudo aí. Bicho, você tem um telefone celular de última geração. Não é só pra fazer TikTok, Instagram, não. Pesquisa. Liga pro clube, fala: olha, eu recebi uma proposta pra ir pra aí, pra ter um contrato, tudo, não sei o quê. Desculpa, peguei seu telefone. Desculpa. O cara é cheio de toque. Procura buscar essas informações todas corretas. É o que eu falo assim: o meu Instagram ali é aberto. Eu falo: olha, quer entrar em contato com quem pais, não deve, jogadores, não teme. Exatamente. Tudo. É assim: vou ser criticado por alguma coisa, eu vou, como sou. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Vou. Exatamente. Já tive jogadores que eu tive que dispensar, já tive jogadores a que vida eu mandei como arrumar ela é. mala. Infelizmente, as informações às vezes chegam de forma errado do outro lado. É o que eu falo: quer saber a verdade? Me liga. Claro. Eu vou falar pra vocês exatamente. E tem pai que não acredita. Gente, é assim. Hoje em dia, conforme falaram, é fácil você buscar informações. É tudo muito fácil. Vai procurar saber do clube. Apareceu um contrato para vir para a Europa, para ter um contrato profissional. E às vezes eu vou te falar, eu às vezes escuto isso. Se eu for para a Europa, eu vou ter um contrato profissional? Não. Não. Você vai dar uma oportunidade para mim num clube? Não. Mas você consegue para mim um clube? Não. Eu tenho um centro de formação de jogadores, que a gente forma jogadores, a gente adapta jogadores ao mercado europeu, a gente treina de segunda a sexta-feira, a gente faz amistosos. Se você realmente for um jogador fora da curva, disciplinado... Vai ser mais fácil. Tudo, vai ser mais fácil. O caminho vai ser mais fácil. A gente dá as oportunidades. Dentro de campo é com você. A gente tem solicitações de clube? Muito. Chega agora em maio, tem clubes que passam lista de jogadores pedindo. Clubes de todos os patamares. Clubes que oferecem alojamento, trabalho, ajuda de custo, clubes que fornecem contrato, clubes que não vão dar ajuda de custo, que a gente sabe que grande parte é. Mas a primeira coisa que sempre nos perguntam: como é que está a situação legal de tal jogador? Porque isso é realmente uma coisa que é um problema, né? O pessoal esquece que tem um garoto outro dia que joga com meu filho. Tá sem jogar porque esqueceu que tinha que legalizar. Isso acontece. E aí quando vai, mas não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Mas não dá, não vai escrever. Jeitinho, não tem isso. Mas eu escutei, um amigo meu falou que dá. Não dá. Como é que eu consigo ser inscrito? Ou você precisa ter visto, ou você precisa ter o passaporte europeu, ou você precisa ter a residência portuguesa, ou você precisa ser cidadão português, ou você precisa estar legal. E vocês têm esse amparo jurídico também da vossa... Sim. Qualquer tipo de orientação, vou te dar de todas as formas possíveis e imaginárias, e muito curto e direto. Não dá. Tem que ser feito, é tanto, não porque tem que ter feito. também acha que entrar no avião e vir para cá não. A legalização custa. Não. Custa. Como é que eu faço aí no Brasil? Você vai ter que tirar um visto aí no Brasil, vai ter que ser feito de tal forma. Mas eu tenho um clube aqui que vai me dar um contrato. Ok, vai te dar um contrato de trabalho. É muito amplo na realidade, mas para você conseguir, e é assim, para você conseguir um contrato de um clube aqui na Europa é muito difícil. Contrato de clube, primeira, segunda ou terceira liga portuguesa. Só que para você atingir isso é muito difícil. Normalmente esses clubes eles vão buscar esses jogadores no mercado. Existe um departamento de scouting que já está buscando. Então, às vezes, a gente recebe muito vídeo de jogadores, né? Você pode encaminhar para o mercado? Eu falo, posso, tranquilo, mas não é assim. Não é assim. Posso tentar a louca em Portugal e buscar o sonho? Não faça isso. Não. Esse é outro conselho. Não faz, na loucura Portugal, lá dá um jeito. Não, esquece. Na área da música também, muitos colegas também ligam querendo saber. Eu digo assim, bicho, calma, não é nada disso. Quer dizer, não é nada disso. Não é assim. Não, porque às vezes, sabe o que o pessoal muitas vezes pensa? Gente, rede social, cara. As pessoas veem rede social e ficam todos iludidos com as redes sociais. E às vezes o pessoal pensa assim, é Portugal, lá fala português, é tudo igual ao Brasil. Não é. É outro país, é outra lei, é outra formatação, é outro... É outro tudo. Tudo. Então, cuidado. Vou te falar assim, rede social é isso mesmo que você colocou. Ninguém põe a cara B na rede social. É só o lado A. É complicado, é difícil...
é muito complicado, venha correto, venha tudo muito certinho. E o pessoal tem que pesquisar, bicho. Pesquisem. É muito assim. E assim, a gente está aqui para realizar o sonho de vocês. Eu falo para os miúdos assim, o seu sonho é o nosso sonho. Se eu não formar grandes jogadores, eu formo grandes homens. E claro, é assim, buscamos diamante debaixo de pedra. Né? Tem jogadores que chegam aqui com o empresário, e até assim, tem jogadores que o empresário está no Brasil. Esse jogador veio em busca de uma oportunidade em Portugal. E esse empresário muitas vezes, Carlos, verifica o que você acha desses jogadores, nos dá um feedback. E a gente vai ser hiper honesto. Vale a pena investir, não vale a pena investir. E aqui a gente pode. E até tem tempo para isso, né? Porque 3 meses, como você disse. E eu vou falar assim, hoje a gente trabalha com muitas parcerias. A gente tem parcerias basicamente em vários países. Porque não dá para você administrar um jogador, eu aqui em Portugal administrar esse jogador no Brasil, eu aqui em Portugal administrar, às vezes dentro de Portugal mesmo. Eu atuo muito na região de Lisboa. Eu tenho um grande parceiro na região norte do país. Um grande. Então, todo jogador aqui que eu posso indicar para o norte, eu procuro fazer essa ponte com ele. Ele lá entende dos clubes, ele lá atua nos clubes, ele lá trata dos jogadores de categorias sub-11, sub-15, menor lá. Eu não atuo dentro dessa categoria. Então, da mesma forma aqui em Lisboa, eu tenho um jogador, parceiro dele, que veio lá do norte lá, do União 919, que está aqui no Casa Pia, na equipe B, que é uma parceria minha com ele. Agora tem uma coisa boa também. Boa sim. Vida, desculpa até ter falado boa. Não trabalho com futebol feminino. Eu não trabalho com futebol feminino, tá bom, gente? Desculpa falar para vocês. Por quê? A procura também está sendo grande. Muito. Por enquanto, né? Não sabe. Não, Portugal, existe um suporte agora muito grande para os clubes terem o futebol feminino. É um barato, é legal, muito bom, tira também essas miúdas de ficar em casa, de tudo, para estar nos clubes jogando. Isso é um projeto muito bom que está sendo feito aqui em Portugal. Mas eu não atuo porque minha esposa não deixa. Entendeu? Ela não deixa eu trabalhar com futebol feminino. Porque ela fala o quê? Que se os miúdos, homens, já me dão esse trabalho absurdo, as mulheres mais ainda eu vou ter um trabalho muito maior. Então, mas eu tenho meu parceiro que trabalha, tá, gente? Então, qualquer coisa aí, tiver uma craque aí, pode entrar em contato, eu encaminho pro meu parceiro aí. Há cerca de 3 meses eu tive 3 miúdas que chegaram aqui do Sereias da Vila, lá do Santos, vieram participar da Ibercup aqui, acompanhei ela e os pais aqui para Portugal, levei elas para fazer a avaliação no Estrela de Amadora, no Casa Pia, e acho que foi no Trofense também. Elas foram aprovadas tanto no Casa Pia, no Estrela, para jogarem, mas são menores. Eu expliquei à família que não podem, só a partir dos 18 anos, tratem de tudo no Brasil e depois tudo, e a gente vai orientando da forma toda de virem para cá legalmente, tudo com clube, contrato, essa parte toda. E nesses 4 anos que você está metido com futebol, você teve contato com grandes jogadores, obviamente. Histórias, conta umas historinhas pra gente, histórias interessantes de algum jogador, alguma passagem, alguma coisa engraçada, amigos que você tenha feito, uma pessoa que você achava que não era legal e no fundo, poxa, tem aquela cara, mas é uma pessoa muito, muito bacana. O público gosta de saber esses bastidores. Gente, vou contar umas coisas pra vocês aqui que é muito que é até engraçado assim, dia a dia. Nós recebemos jogadores aqui que eles vêm aqui com, que é o que a gente falou aqui, de várias culturas e de aprendizados, né? Uma vez eu cheguei em um alojamento e a Benção estava na cozinha com um ovo na mão, né? E ele olhava pro ovo, olhava pra frigideira, olhava pro ovo, olhava pra frigideira. Eu parei, fiquei olhando pra cara dele e falei, deixa eu te fazer uma pergunta, tu quer fazer um ovo? Ele falou assim, quero. Eu falei, então é assim, ó, tem que pegar o ovo, quebrar e põe o ovo na frigideira. Ele olhava, eu falei, cara, o ovo se faz assim, né? E é complicado
complicado essas coisas, assim. A gente morre de rir, a gente entende, mas é esse trabalho que a gente também procura até fazer isso com os meninos, né? Muitos chegam aqui, não sabem fazer nada. Mas tem miúdo aqui que se alimentava um mês de frango e arroz. Frango e arroz. Era frango cozido, frango assado, frango frito. Ainda comia, né? Ainda comia. Quando é aquelas bênçãos que se alimentando o mês inteiro de arroz e nuggets e ketchup. Arroz, nuggets, ketchup. Arroz, nuggets, ketchup. Tão bom, cara. É bom aqui, cara. Mas não pode todo dia, né? É complicado. Então é assim, a gente escuta 1.500 coisas ali de balneário dos miúdos, que vem com... até envolvendo religião, né, muitas vezes. Isso eu ia perguntar. Não teve ainda uma crise espiritual ali dentro ali? Cara, teve um complicado que um miúdo ficou muito chateado com o outro, e quase que eles saíram na vias de fato, porque imaginou que tinha feito de propósito, né? A gente estava com um miúdo da Angola, ele muçulmano, tudo, e lá tem a questão de fiambre, presunto, essas coisas todas, que eles não comem, Meteram o presunto numa cara do rapaz. Não sabiam, não, fizeram um sanduíche para ele, fizeram com maior boa vontade, né, de queijo, fiambre e tudo, e deram pro miúdo comer. E o miúdo foi, comeu tudo, quando tava já no meio do negócio, que viu que tinha ali, que tinha carne de porco ali no meio, tudo, não sei o quê. Então essas questões assim, mas essa questão religiosa, a gente procura, nós frequentamos aqui uma igreja cristã aqui, né? Somos cristãos, só que a igreja que a gente frequenta aqui em Portugal é uma igreja de africanos, de angolanos. Então é aquele estilo mesmo africano mesmo, de danças, de tudo. E às vezes a gente leva jogadores e levamos e já falamos, olha, não se assusta, porque é uma igreja bem viva, africana mesmo, e bem avivada mesmo. E na África tem muito isso. Ou é muito lado do misticismo, muito forte lá, ou são lado muito de bruxaria mesmo, ou é o lado muito cristão mesmo. Então eles são extremamente, né? Então a gente leva eles para a igreja assim, e é até engraçado, tu olha para a cara do miúdo e fala, bem, não se assusta, por favor. E eles descem lá. Tá no reteté. É do reteté mesmo. Pesado mesmo. Mas que é legal assim, grande parte quando chega aqui, a gente procura até falar para ir para a igreja. A gente prefere o quê? Que vão para a igreja do que para balada. Do que para balada. Vai para a igreja, leva... Então um acaba levando muito o outro para a igreja. Dentro do católico, dentro da igreja da Assembleia de Deus, da Bola de Neve e de todas as outras vertentes aqui. Mas eu acho que o lado espiritual tem que estar muito forte nesse sentido, principalmente para eles. Mensano e corpore sano. Exatamente. Eu falo muito essa questão, né? Então a gente de histórias music. Você tem uma bênção aqui uma vez quando chegou, e aqui você tem o cartão, né? O passe navegantes lá para abastecer, né? Para fazer todos os transportes. Para fazer todos os transportes. Eu falei, olha, esse passe dá para tudo. Pô, legal, Carlos. Pô, desse dá para tudo? Dá. Você pega o barco, você pega o autocarro, você pega o metro de superfície, o quê? Pô, ele foi tentar pagar o Uber, né? Com o carro, né? Eu falei, esse passe não é transporte público. Não é de Uber, cara. Pô, cara, mas você falou que dava para tudo. Eu falei, não. E já que você falou aí da questão religiosa e a questão musical, cultural, assim, de repente estão lá todos próximos, né? Um gosta de samba, outro gosta de uma música africana, outro gosta de louvor. Como é que é? O volume E hoje todo mundo tem uma coluna para ouvir música. Como é que é isso aí para se manterem em harmonia, em comunhão? É uma coisa até legal, porque, por exemplo, assim, se você pegar tanto a música brasileira como a música africana, ela é muito... rítmica e motivadora, né? Isso é muito legal. Então, a gente pega no CT... E você pega os miúdos todos escutando muito música africana, muito, antes dos jogos e até nos jogos também. Outro dia o Casa Pia mesmo publicou no Instagram oficial deles, e tá lá, depois do jogo, eu acho que foi contra o jogo do Benfica que eles ganharam, e os jogadores todo Casa Pia dançando com o duro.
todos. E o Casa Pia colocou isso muito na rede social, né? E eu achei até legal muito isso, porque assim, o povo europeu, o público europeu, é muito fechado, né, de muitas dessas coisas. Você pega muito... A música portuguesa, qual é a música portuguesa aqui? É fado. E o fado é muita sofrência, né? Daquelas coisas dos maridos que iam para a guerra, Primeira e Segunda Guerra, as mulheres que ficavam aqui cuidando dos seus lares e morriam na guerra. E o ritmo em si, né? Que na verdade o nosso samba também, quantas canções falando de dor, de saudade, só que o ritmo disfarça. O ritmo disfarça, né? Então o ritmo brasileiro, isso... É assim. Entusiasmo. Cara, vamos falar um pouco de Portugal. Nós estamos num país aí com 10 a 12 milhões de habitantes, que nós brasileiros somos aí, o último censo, 600 mil brasileiros legalizados. Fora os que já vivem aqui, que já não são considerados brasileiros, já são portugueses. Que já são portugueses. Então, se você for ver a colônia brasileira aqui, é uma coisa absurda. Então, tudo que é do Brasil aqui... tá sendo, você chega nas escolas aqui, as músicas, grande parte, até os professores e tudo, colocam músicas brasileiras. Você vai aqui nos restaurantes, grande parte das pessoas que te atendem são brasileiros. Você não há dúvida. Vai para a construção civil aqui, grande parte são brasileiros e africanos. E o brasileirinho, quando é bom, se integra bem aqui. Então, o brasileiro, nós temos essa coisa muito carismática nossa do Brasil, né? Muito de abraçar, nós somos muito... E Brasil e Portugal são pátrias irmãs, né? Por mais que queiram dizer que não são. Não, mas são. Não tem... eu sou nascido no Rio de Janeiro e cresci numa época no Rio de Janeiro que basicamente os donos de mercado, os padarias... Eram portugueses. Era tudo o dono da padaria era sempre português. Seu Manuel, seu José. Isso acontece aqui em Portugal. E vindo para o futebol aqui, se você pegar aqui o Santa Clara... que é um clube que está em 5º lugar, acho que no campeonato da Primeira Liga. A última vez que eu vi estava em 5º. Estava em 5º. 18 jogadores do Santa Clara são brasileiros. É verdade. Só pode, claro, tem um limite de estrangeiros, tudo, mas se você puxar ali, é uma quantidade louca. E é difícil aqui, no mercado, em todos os escalões de futebol, você ter um clube, um time, que não tenha jogadores brasileiros. O brasileiro está em todo lado. Tem brasileiro no Real Madrid, como é que não vai ter jogador? Não, mas tem a quantidade aqui. Mas em todos os Aí eu escuto uma coisa que é até engraçado, um treinador falou para mim outro dia. Carlos, é assim, jogador muito brasileiro é muito bem-vindo aqui no meu clube para eu avaliá-lo, para eu vê-lo. Para jogar, ok. Um jogador brasileiro, ótimo. 2 jogadores brasileiros, ok. 3 jogadores brasileiros, o cara virou escola de samba, cara. Não dá. E realmente, tu chega às vezes no balneário, você pensa que tem 20 jogadores lá dentro. Na realidade tem 3. Mas você tem uma coluna de som lá tocando um Só Pra Contrariar, um Revelação, um monte, ou músicas africanas, parece que tem 20 ou 30 ali, né? É legal porque é motivacional, mas o jogador brasileiro é assim, tem que tomar um cuidado muito grande com isso também, porque o mercado português é muito assim ainda, e tem que ser muito disciplinado. Então o jogador brasileiro às vezes quer sentar na benção lá no banco de suplentes, no banco de reservas. Isso eu já vi, quer ficar dando tapinha na cabeça do outro, joga água do fulano. Gente, não pode. Mais seriedade. É mais seriedade. Hoje aqui isso é levado, isso também. E isso a gente leva pro CT. Outro dia no CT um miúdo pulou uma muretinha ali, tinha uns coletes e caiu tudo no chão. E eu fiquei olhando, eu e o Joel ficamos olhando, e vimos o quê? Se o miúdo ia pegar... Colocaram. Ele não. Ele deixou tudo caído e foi para dentro de campo, a gente ficou olhando. Esses pequenos detalhes... Comportamental, né? Comportamental. A gente analisa, a gente começa a olhar ali e fala... Vocês estão preparando esses atletas para o mercado. E depois a gente chama, fala, pô, como é que vocês podem? Olha o que você fez ali. Olha isso que você faz. Vocês pensam que não? Se nós estamos olhando... Você tenta imaginar o dia de vocês no clube. Nós tivemos um jogador aqui, infelizmente, que tivemos que parar a nossa parceria com ele, porque ele só à noite, o clube à noite,
encontrava, já teve, claro, de um diretor do clube encontrar com ele, ele não viu, mas ele encontrou com ele uma namorada na rua, por volta de tarde da noite, danças de TikTok o tempo inteiro, ele no YouTube lançando videoclipe, e o que eu escutei do jogador foi assim, pô, Carlos, eu tava prestes a ser monetizado. Pois é. Cara, tu quer ser youtuber ou tu quer ser jogador profissional? Se o gênio da lâmpada aparecesse pra você, qual era o pedido que você faria pra ele? Um desejo. Um desejo? Cara, eu queria ter mais tempo na Terra. Eu queria ter mais tempo aqui de vida. Eu queria que nós tivéssemos vidas e tempo a mais aqui pra gente poder realizar sonhos de tantos miúdos. Eu acho que seria... Porque a gente sabe que às vezes a gente tem um legado, mas a gente às vezes infelizmente não cria um legado. Às vezes todos os nossos sonhos, quando a gente vai embora daqui, não são deixados para aqueles outros continuarem. E às vezes as pessoas estão muito ligadas à questão dinheiro, né? Eu vou investir, mas eu quero um retorno financeiro. E isso eu acho que é consequência muitas vezes do trabalho. Eu sou um cara muito, muito abençoado por Deus, de muitas coisas boas que aconteceram na minha vida. Então eu procuro transmitir para esses jovens essa experiência. Essa experiência, entendeu? Nunca desistam dos seus sonhos. Cara, não desiste não. E eu falo isso para os pais. Apoie seus filhos sempre em todos os sonhos. Eu posso falar que eu tive uma mãe que me apoiou em todos os sonhos que eu quis da minha vida. Em todos. Não dei certo pro futebol. Mas ela realizou isso para mim, entendeu? Ela quis que eu vingasse no futebol. Então hoje eu posso falar que eu sou um cara que tudo que eu fiz na vida, eu fui predestinado e consegui, e procuro transmitir isso para todos esses pais e jovens. Então, apoie seus filhos. Eu fico muito contente quando eu vejo pais aqui que largaram tudo na vida em busca de realizar o sonho do seu filho. Mas também é assim, não crie nos seus filhos a expectativa de vocês não terem conseguido realizar os seus sonhos, que ele seja a válvula de escape para realizar o sonho dele. Porque às vezes isso pode não acontecer, né? Então sejam suporte dos vossos filhos. Se ele não deu para o futebol, se ele não der, que ele dê para um bom homem, para um bom pai, um bom marido. Eu acho que é isso que a gente leva na vida. Eu acho que é poder fazer o bem sem olhar a quem. É isso aí. Eu acho que isso é o grande que a gente leva para a vida, né? Muito Carlos, grande encerramento. Que Deus te abençoe. Amém, e que dentro de um ano a gente esteja cumprimentando-nos dentro do teu sem treinamento. Oro muito por isso, gente. Deixa eu ver. Vocês serão muito bem-vindos. Vai rolar. Né? Grande abraço. Pode calhar. Pode calhar. Olha aí, segue a gente aí, viu? Dá o joinha, o segue, compartilha, como é que é? Curte, compartilha e comenta. É isso aí. Agora eu não erro mais. Tamo junto. Patrocinadores. Pronto. Rapaz, tem aqui, pode calhar. Vai chegar. Na vontade de Deus eles vão aparecer Sem aqui dúvida também. nenhuma. Lógico que não vai ser só na vontade de Deus, a gente tem que se mexer. Claro, óbvio. também, Mas né? eu quero dizer que o tempo dele é o tempo dele, o nosso tempo é o nosso tempo. Na hora certa essa mesa vai ficar cheia de patrocínio, se Deus quiser. Amém. Que a gente abençoa outras vidas, né? É isso aí. Isso aí que é o grande. Valeu, Vô Andrade. Foi um prazer mais uma vez estar contigo Como aqui. é seu nome mesmo? Porra, meu irmão. Prazerzão. Tamo junto. Valeu. Saudações Rodrigo vascaínas. Almeida, Sorriso Grande abraço. Largo, Sorriso Largo. Saudações flamenguistas. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Logo teremos aí mais um papo bom com pessoas bacanas como o Carlos aqui. Valeu. Um abraço.